Boa tarde, bem-vindos todo mundo que está aqui nessa live de perguntas e respostas ao vivo. Já está aqui na descrição do vídeo, aqui na minha tela. E também no comentário fixado, como é que vai ser o nosso dia. R$ 10 a pergunta. Já estou avisando aqui as pessoas também. Já começou. Já começou nossa live. É o seguinte, eu tenho um grupo, não é grupo, é uma lista de transmissão do WhatsApp. Se você quiser receber diretamente de mim, quando começam as lives, você tem que salvar esse número de celular na sua agenda e me manda uma mensagem, Ale, me coloca na sua lista de transmissão. Não é grupo, não tem esse negócio de bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas não vão ficar vendo umas às outras. Então, é só eu mesmo que coloco ali e manda esses recadinhos de quando começam live, alguma coisa muito específica também. Não fico mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Unicórnio brilhante, saltitante, não. É só esse informe. Sim, dá para você se inscrever. Cadê? Aqui, se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho. Você vai receber a notificação, mas aí você tem que checar a notificação. Aqui, já te mando direto. Essa coisa esquisita do lado da tela é a minha porta. E aqui vai ser da seguinte maneira: perguntas e respostas, a gente bate papo enquanto não vem outras, não vem questões. E assim a gente vai passar algumas horinhas juntas nessa nossa segunda-feira. Sou a Ale Rocha, taróloga, reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como Ale Rocha na web. E eu tenho um programa na web rádio casileuca.com/programacao. Oca Mística, mensagens semanais de tarô. Então você pode juntar a leitura semanal que eu deixo aqui no meu canal, junto com a leitura semanal que eu deixo lá. E eu estava esquecendo de olhar aqui. Ah, cheguei. Já estou olhando aqui o nosso chat. Você pode mandar sua pergunta tanto pelo WhatsApp quanto aqui pelo chat. Mas eu preciso mesmo, para a minha organização, que você me mande o comprovante de pagamento do seu Pix aqui no WhatsApp, que é o mesmo número. Se você estiver em algum país sem acesso ao Pix, você pode enviar via Wise, que é a plataforma de transferência de valores que eu uso, que eu gosto bastante, não é propaganda, é realmente o serviço que eu uso. E eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo também o link para você abrir a sua conta na Wise, caso você ainda não tenha. E é um link que qualquer cliente pode ter, não é algo exclusivo, não. Qualquer cliente está lá, por isso que eu posso afirmar tranquilamente para vocês que, infelizmente, ainda não é um patrocínio. Quem sabe um dia, né, gente? Estamos crescendo o nosso canal. Fico feliz com a sua inscrição. A cada dia entra um pouquinho mais de gente aqui no canal, fortalecendo a nossa comunidade de tarô, espiritualidade, simbologias e tudo que a gente gosta de conversar. E aí vamos conversar a esse respeito também, sempre batendo papo. Vocês podem me trazer aqui as suas questões e assim a gente fica dialogando. Vamos ver, aqui eu estou fazendo uma leitura de tarô para vocês, quem está chegando agora. R$ 10 a pergunta. Tá aqui o Pix, que é o meu número de WhatsApp também, para você mandar o seu comprovante. E a gente pode sempre ir batendo papo. Deixa a sua inscrição também, me deixa um emoji, dá um joinha aí para mim, para ajudar a minha live. Mesmo que você não queira fazer sua pergunta agora, queira só ficar na escuta, deixa o joinha aí para ajudar a gente. Isso sempre é bom também aqui para o canal. Deixei aqui no canal já, tem bastante material. Estou conseguindo postar para vocês todos os dias algum vídeo. Já comecei a postar vídeos de tarô atemporal para os signos. Estou colocando aos poucos, então já consegui colocar Áries, Gêmeos, Touro
E eu não lembro se já entrou câncer, mas assim, eu vou colocar sempre atemporal, porque eu acho que pode ajudar para. Pode ajudar, né? Sempre, a qualquer momento, vai colocar leituras diversas para vocês, porque qualquer pessoa que chegar a qualquer momento vai lhe servir, com certeza. Ó, o de hoje que saiu hoje. É bem curtinho mesmo, gente. É um corte de 2 minutinhos sobre a espiritualidade dos animais, mas já está aqui no canal também o tarô da semana, que eu postei ontem. Estou postando o tarô da semana aos domingos, às 11 da manhã. E tô sempre postando um vídeo e um short por dia. Ai, tô feliz, tô postando bastante. Consegui colocar um ritmo de postagens. E as minhas lives eu tô conseguindo fazer aqui de segunda-feira, meio-dia, com vocês, para perguntas e respostas. E quinta-feira, às 18 horas, também tô conseguindo fazer alguma leitura temporal para ajudar vocês. Aí fico aí aberto também para perguntas e respostas, que sempre tem alguém, mesmo quando eu faço leitura temporal, sempre tem alguém querendo fazer alguma pergunta, né, gente? Vocês podem mandar pergunta também fora da live. Fora da live, a pergunta é R$ 18, durante a live é 10. E quando é fora da live, eu respondo por áudio. Eu tiro uma foto aqui da cartada, mando o áudio, mando a foto da cartada. Se vier alguma sugestão de que a espiritualidade, a intuição passe de banho de ervas a acender, alguma vela, a banho de ervas a acender não, a tomar, alguma vela a acender, aí eu passo também. Ou seja, tá aí um materialzinho. Na descrição do vídeo também tem orientações. A gente pode ficar 1 hora conversando também. Você agenda o tarô, a gente fica 1 hora destrinchando mesmo a sua questão. Tá aí as orientações também na descrição do vídeo. Eu vou aproveitar que o pessoal tá ainda se aquecendo. E, gente, deixa o like de vocês, me ajude. Cadê? Deixa o like, deixa o dislike, deixa o que você quiser. Deixa um comentáriozinho, uma estrelinha, um emoji. Isso me ajuda. Que aqui a gente vai fazer essa leitura de tarô. Deixa eu ver aqui, peraí. E assim, eu vou lendo conforme vocês vão mandando os comprovantes e as perguntas, tá? Às vezes tem pessoa que manda o comprovante e demora para mandar a pergunta. Aí, se alguém já mandou o comprovante e a pergunta, eu já vou lendo, gente, para ajudar aí a movimentar, né? Deixa eu olhar aqui. Iba. E fico muito agradecida a confiança, viu, de vocês que estão chegando, que estão me assistindo. Fico agradecida aí a confiança de todo mundo que se inscreveu no canal. Fico bem feliz e agradecida mesmo, gente. É sincero, porque a gente se sente conectado mesmo. Acho muito legal isso, esse trabalho também online. É muito legal. Ó, eu vou ler aqui uma pergunta, tá bom? E assim, gente, se de vez em quando eu tiver que sair aqui da mesa para acudir o meu filho de 4 patas, eu vou sair, viu? Porque eu tenho um filho de 4 patas de 21 anos. E ele tá dormindo lá na sala. Eu tô com a câmera ligada aqui na minha frente. Então eu tô olhando para vocês, eu tô olhando pro WhatsApp, para as perguntas que estão chegando, e eu tô olhando pro meu filho. Então de vez em quando eu saio, mas eu volto. Porque o meu bebezão, ele tem 21 anos, meu cachorro. 21. E
ele já está com alguma dificuldade para levantar um pouquinho, ele não consegue levantar sozinho. Então, quando ele quer mudar de posição, quer ir no banheirinho dele, que eu chamo de banheiro aqui a lavanderia, o tapetinho higiênico fica lá, né? Ele pede ajuda, mas ele está quietinho. Eita, nós. Peraí. Pois é, são 3 lugares, né? Então, como é que eu vou saber dos 3 lugares? Meu Deus do céu, deixa eu pensar aqui. Como é que eu vou fazer? Peraí. Então tá, então vamos lá. Vou tentar ajudar, né? Que aí também, pelo amor, isso aí valia um horário pra gente ficar 1 hora conversando, hein? Aí valia mais, porque é muito detalhe. Então vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Eu não vou conseguir mostrar, sinto muito esses dias todos aí, ó. Não tô conseguindo mostrar a câmera de cima, porque minha câmera de cima pifou. Mas não tem problema, eu mostro aqui em cima pra você, tá? Daqui a pouco eu tô achando que eu vou ter que atender meu filho, mas eu já vou abrir aqui as cartas. Ó, amigo, espera um pouquinho, pera aí, vocês sabem, né? Pera aí, Cut. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver, acho que já é o meu filho, eu tô vendo ele se mexer demais. Já volto, ó. Ó, pera aí que o meu filho tá se mexendo, avisa o povo aí, se alguém perguntar. Voltei, desculpa aí, gente, mas eu já tinha avisado que eu ia ter que fazer isso algumas vezes por causa do meu filhinho. Aí ele volta, põe ele aqui e tem uma gata em cima da almofada dele. Ai, Jesus, nem ele tira a gata do lugar. Vou voltar aqui e me concentrar na nossa pergunta, tá, meu querido? Agradeço aí a compreensão. Ó, então eu abri a possibilidade em cada lugar, tá? Assim a gente vai tentar destrinchar essa possibilidade. Vou ver se eu mostro aqui em cima pra você, ó, a tela. Se dá certo. Pelo menos um pouquinho. Isso, acho que vai dar, pelo menos um pouquinho dá certo, ó. Você vai ver aqui, ó, um pouquinho. Tá? Então aqui abri para você as possibilidades de cada lugar e assim a gente vai conversar para você tentar entender e você mesmo escolher a sua decisão, porque aí a decisão é com você, tá?
Estão pensando nessa região norte. Aqui é a região norte, essa aqui é aquela região do sul que você falou. E essa é a terceira. Os três encontram-se. Existe algum tipo de dificuldade para você conseguir isso em algum momento. Tá? Não, nenhuma das três opções vai ser fácil. Nenhuma. Essa aqui na Zona Norte vai parecer para você que você vai batalhar, assim, batalhe nos três, vamos ver o que vai dar certo. Eu pessoalmente te recomendaria isso, mas aqui o tarô mostrando que você batalhando pela região norte, se articulando, pessoas querendo que você vá para lá, pessoas interessadas nisso, mas algum impedimento acontecendo para que isso se realize. Apesar de você, dos seus esforços e de pessoas que queiram. Outras pessoas é que vão atrapalhar, tá? Mas não, por isso que eu digo, você tem que se esforçar, porque tem gente lá, daquele lugar que quer, tá? E o caminho, apesar dessas interferências externas, o caminho pode ficar aberto para você sim, tá? Vamos ver. Vou ver o cenário vou ver cada cenário para você. Cenário nessa da região sul. Apesar de você não ter contatos lá e você ter dificuldades para conseguir, é possível. É possível, você só vai ter mais trabalho para conseguir, tá? Só é mais trabalho, sim, mas é um trabalho que sim, também é possível. Só vai ser mais trabalhoso. Por isso que bem que eu tive a intuição. Tenta nos três, vamos ver o que vai dar certo. Tá? Quando você está em um cenário tão incerto assim, com tantas possibilidades e tantas interferências de tantos grupos atuando ao mesmo tempo, o preferível é você se articular no plano A, B, C e por aí vai. Mas já sabendo, esse aqui só que vai te dar mais trabalho. Ali na região norte tem gente que vai facilitar muito para você. Tá? É que talvez, será que é outra disputa ali também? Disputa, né, gente? E agora, esse terceiro lugar. Esse terceiro lugar parece ser o mais complicado, apesar de... Ah, é na região... Você falou aqui, região leste, né? Apesar de se você querer ir para lá, aí saiu, parece ser o mais difícil, hein? Parece ser o que você mais vai ter que se articular, mais teria que trabalhar, se dedicar, conhecer, conversar. Esse da região leste. E seria meio que você, parece que nesse lugar você teria que começar muito de novo. Tá? Entende? Eu não sei o que isso significa, você que vai entender. É como se fosse muito assim, recomeço mesmo. Aqui é como se você só fosse para lá. Aqui é como se você tivesse que recomeçar tudo que você já fez. Aqui o que nessa da região norte, você se sentiria melhor mesmo. Você se ficaria mais conectado com aquele lugar. É isso mesmo, esse é o cenário. Nossa, mas esse da região sul é maravilhoso. Você se sentiria muito bem. É. Esse aqui é o que vai, o da região leste é o que vai te dar mais trabalho para conseguir e você teria que recomeçar. É um recomeço que seria ruim para você? Não seria ruim, mas você teria que recomeçar tudo. Então parece que coisas que você já tinha conquistado antes, nessas duas outras regiões você consegue levar consigo e aqui nessa mais ao leste você teria que recomeçar. Você não teria muito o que... É estranho isso. Você vai ter que me explicar. Por que você teria que ter um recomeço? A mim me pareceria que nos três seria um recomeço, mas para você não é esse o caso, tá? Olha, não é que eu consegui mostrar bastante a minha câmera de cima? Que legal, fiquei feliz, gente. Deu certo. Ah, é de lua.
A lua apareceu é de lua. Entendeu, meu querido? Espero que tenha te ajudado. Deixa eu ver aqui também. Ó, gente, eu tô lendo aqui o tarô. Ai, mensagens pagas, tá? É, pode ser isso, sim. Pode ser, que você não conhece ninguém, né? Pode ser isso. Pode ser. Aí, com você mesmo, tá? Agradeço. Eba! Já estamos lendo. Gente, deixa a perguntinha de vocês. Se quiserem deixar a pergunta de vocês para que eu leia fora da live, vocês também podem fazer isso, tá? Eu leio fora da live para vocês. Ou se quiser aproveitar que eu tô aqui, você já agenda o seu horário de tarô completo, ficar 1 hora aqui a gente conversando, já agendo também com vocês. Eu deixei aqui, vou avisando porque eu sei que tem entrando, sempre entra e sai pessoas, né? Então eu deixei aqui hoje um videozinho bem curtinho que foi um corte de uma outra live com sobre a espiritualidade dos animais e tem também a leitura de tarô da semana para vocês curtirem. E já deixei. É isso aí, consegui deixar algumas leituras de tarô atemporais para os signos. Então, eu já alcancei Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Hoje, se Deus quiser, vou gravar mais ainda, vou deixar mais para vocês e sempre vou renovar esse material, porque eu sei que ajuda vocês. Já temos outras leituras de tarô aqui atemporais para vocês se divertirem, vocês se inspirarem. Pode deixar o seu like, pode deixar o seu dislike. E assim a gente vai passando a nossa tarde. Meu som para vocês está bom? Quero saber se meu som tá bom. Que meu filho às vezes faz uns barulhinhos, então eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo com ele. Iba. Eu vou até deixar esse meu já volto. Aqui, ó. Peraí. Aqui de novo ele, ó. Aqui, meu bebê, que foi? Não foi, meu bebejão. Meu bebejão bonitão. E foi, a mãe tá aqui. A mãe tá aqui com você, filha. A mãe tá aqui, bebê. Tá com fome? Será que é fome? Aqui, ó. Vocês vão ver eu dando comida pro meu filhinho.
gostosa a comida, filho. Que gostosa a comida, filho. Meu menino bonitão. Isso. Que fome, mãe. Muito bem, meu filho. Muito bem, meu bebezão bonitão. Do coração de uma mãe. Uia. Muito bem, meu filho. Quanta comidinha gostosa. Que gostoso, mamãe. Tá gostoso, né, meu filho? Tá gostoso, mamãe. Tá muito gostosinho. Tá muito gostosinho, meu filho. Que bom. Que bom que tá gostosinho, meu filho. Peraí. Ai, ai. Calma, filho, calma. Pronto, tô dando de comer pro meu filho. Aqui. Pronto, bebê. Aí, gente, é assim, ó, tem hora que ele acorda, eu preciso dar de comer pra ele. E ele é a minha prioridade, é por isso que eu tô aqui. Aqui, bebê. Acabou? Acabou, mãe. Acabou, mãe. Acabou, filho. Que gostosinho. Muito bem, meu bebê. Pronto, vou colocar ele de volta na caminha. Pronto, gente, voltei. É isso aí. Quem veio aqui para ver tarô, aproveitou e viu eu cuidando do meu bichinho. É isso. Que eu tô aqui para isso, gente. Tô aqui pela ração do meu bichinho. Pronto. Ai, ai, meus amores, é isso. A gente tá aqui cuidando dos bichinhos, lendo tarô. Boa tarde, Dioninha Ingot. Como vai? Obrigada por vir aqui. Que foi, filho? Tô aqui, ó, lendo tarô. Oi, Camila, tudo bem? Tô aqui lendo tarô e adivinha, cuidando do meu bebezão, do meu filhão que já acordou, comeu um pouquinho ao vivo aqui com vocês. Já foi lá no banheirinho dele, que eu tô vigiando daqui, ó. Eu vigio cada movimento dele. Vigio pela câmera.
E tô lendo tarô. Já li perguntinha hoje. Quem quiser, ó, mandar sua pergunta pode, mandar sua pergunta que o meu bebezão tá fazendo ali o que ele tem que fazer. E vocês sabem que é isso, né, gente? Todo instante estou parando, todo instante estou parando. Por quê? Eu tenho que cuidar do meu filho. Peraí. Vai deixando emoji aí nos meus comentários. Pronto, gente. Agora é verdade. Espero eu que nos próximos minutos fique tudo bem. Porque o meu bebezão comeu, acabou de ir no banheirinho dele. Obrigada, Camila! Obrigada! É isso aí, deixa emoji. Quem quiser pode mandar sua perguntinha. Vocês estão vendo a vida de uma mãe de pet. Assim é. Como vivem as mães de pet? O que fazem? Quando dormem? É assim, gente, que tô acordando várias vezes de madrugada para cuidar do meu bebezão, que vocês viram que ele tem um pouco de dificuldade para levantar. Quando eu deixo ele em pé, ele vai sozinho. E ele dá aquele chorinho. Ele fica aquele resmunguinho. Então, de madrugada, eu acordo com o resmunguinho, vou correndo. Ele ou o meu marido? É que eu consigo acordar mais rápido que meu marido, então vou eu. Até a hora que o cansaço vence, aí não tem jeito, né? E assim a gente fica ajudando o meu bebê. Pronto, tô aqui, ó. Vou mostrar vocês o meu bebezinho dormindo. Peraí. Vou ver se dá pra vocês entenderem alguma coisa dessa imagem, né? Que eu entendo porque ele é uma bola de pelo. É só pelo esse menino, meu Deus do céu. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro. Aqui, ó. Minha bolinha de pelo. Meu bebezão. Todo dormindinho. Ai, ai. Tá aqui o meu bebê dormindinho. Minha bolinha de pelo. Poodle. Ele é um 75% poodle. Então ele tem 21 anos. 21. Tem estagiária lá na clínica onde eu levo o meu filhinho, na clínica veterinária, que é mais nova que ele. Ele é mais velho que alguns estagiários de lá. Ai, obrigada. Obrigada, Camila. Ele é lindo, ele é meu amor. E é aquilo, né, gente? A gente tem que cuidar, porque eles sempre nos trazem muitas alegrias. Ah, eu estava vendo hoje de manhã na TV Senado que estavam pautando uma. É uma pauta, né? Estão discutindo ainda. Algum tipo de estatuto ou lei sobre cães e gatos. Mas é tudo discussão ainda. Eu não li a respeito, eu não li o material para saber. Eu entrei por acaso, fiquei lá só alguns minutinhos. Tava lá rolando, né? E eu vi uma discussão no chat que eu achei importante. Pessoas discutindo assim, olha, que tem que ter um sistema de saúde público, animal. Gente, sim, pelo amor de Deus.
para os animais, principalmente os animais domésticos, né? Porque tem para o animal da agropecuária, tem toda a fiscalização, mais ou menos, né? Porque a carga viva está lá sofrendo. E, e aí também tinha pessoas falando assim, não, o que tem que ter é avanço na discussão de ajuda para as cuidadoras de animais. Sim, também. Eu não acho que uma coisa exclui a outra, mas não sei. Eu fiquei só uns 5 minutos naquele chat observando as pessoas discutindo, mas eu acho que as duas coisas são importantes. Tem que ter muita coisa ainda, né? De ajuda animal. Mas eu acho também, assim, vozes da cabeça. Eu acho que não se avança tanto nisso, em termos de pautas de legislação e políticas, porque se começar a avançar demais, daqui a pouco vai chegar no boi, né? Vai chegar no porco, vai chegar no peixe, no frango, aí vai chegar nos bilhões de dólares que a grande indústria agropecuária ganha todos os anos com a exploração animal. Então, me perdoem aí vocês que comem animais, porque eu sou vegana, mas assim, como é que eu posso dizer que eu amo o animal e como o outro, né? Essa é a nossa dúvida. Então, inspirada nisso, inclusive eu já postei hoje um videozinho curtinho do corte da live que eu fiz sexta-feira, falando justamente sobre a espiritualidade dos animais. Que todos os animais têm alma, têm algum grau maior ou menor de consciência, ou sem ciência, tudo maior ou menor, tá? Conforme a espécie, evidentemente. Mas isso a gente está engatinhando nessa compreensão ainda. A gente está muito engatinhando. Porque ainda, como está escrito lá na Bíblia, por que, né? Estamos ainda engatinhando? Por causa da dureza de nossos corações, né? Não é assim que está escrito? Porque o ser humano, era lícito ao ser humano fazer tais alguns atos depredatórios, né? Por causa da dureza de seus corações, assim foi respondido por Jesus. Vamos lá, gente, manda suas perguntinhas de tarô para eu ler aqui para vocês. Eu li hoje já um pouquinho. Pode mandar para eu ler fora da live também. Pode mandar para eu ler fora da live. Só que aí eu vou. Aí é R$ 18, tá? Para eu ler fora da live. E as orientações estão todas aqui na descrição do vídeo. E durante a live é R$ 10. Tá bom? Tá aqui. E a leitura de tarô também, fora, 1 hora, e é chamada de vídeo, a gente fica aqui juntinho, conversando pelo WhatsApp. Também, durante 1 hora é 150. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Ah, muito bem. E situação difícil, né? A pessoa tem que escolher entre 3 lugares para ir. Difícil. Seria bom se você depois agendasse um horário completo, hein? Tá? Assim que possível, para realmente ver cada detalhe, porque são muitas forças diferentes acontecendo. Estou falando aqui com a pessoa que mandou perguntar um pouco no começo da live, tá, gente? E vocês? Eu quero saber de vocês. Como é que tá? Como é que tá a vida de vocês? Eles visitam nós depois que partem, os animais? Camila, pelo menos o que a gente tem aí de experiência, né, com os tratamentos que a gente faz ao longo dos anos e o que está aí na literatura, o que a gente conversa, etc. É que é muito raro. Não é impossível, pelo que a gente já percebeu, mas é muito raro. Porque eles têm a própria linha evolutiva, eles não podem ficar muito tempo na espiritualidade. Eles têm que continuar o seu processo de encarnações para poder seguir. E, inclusive, tanto no Marcel Benedetti quanto no André Luiz, está lá, inclusive no primeiro livro, no Nosso Lar, aparece isso,
Existem espécies que acontecem na espiritualidade, que não acontecem aqui na Terra, digamos aqui na nossa matéria. Então, eles continuam a evoluir o tempo todo. Não é impossível, só é, ao que parece, é bem raro. E isso só acontece também se for para o proveito do animal, da evolução do animal. Porque essa espiritualidade, essa o que eu chamo de os veterinários do astral, né, que cuidam dos animais, eles são seres muito iluminados, muito mais sutis da gente perceber. Eles e eles entendem tanto a nossa psicologia quanto a emotividade dos animais. Então, até dói, assim, né? Assim, eu já sonhei com minhas bichinhas que se foram, tudo. Mas eu acho que muitas vezes essa coisa vem do nosso emocional mesmo. Vem mais do nosso emocional. Não é impossível, tá? Só não vou falar que sim, 100%, porque é bem raro. A gente ouve falar de alguns casos específicos. O Chico Xavier, ele fala, tem ali na biografia dele, né, que ele falou, foi narrado ali na biografia dele, que ele reconheceu em um cachorrinho perdido na estrada, acho que era essa cena, ele reconheceu um cachorrinho de outra, de outra encarnação do cachorrinho. Falei tudo embananado, né? Um cachorrinho do Chico Xavier se foi, reencarnou e o Chico Xavier reconheceu essa nova encarnação. Falou, fulaninho, você voltou. Deu até um novo nome para o fulaninho, porque o fulaninho precisa evoluir. E a espiritualidade do animal é que deve ter visto que para o animal era melhor voltar com o Chico. E também para nós entendermos isso, que tudo é simbólico. Claro que a espiritualidade mais elevada, mais é, amorosa, iria perceber que para nós seria um grande aprendizado sabermos isso por meio do Chico Xavier, né, gente? Que era quem era ele, né? Ai, eu derrubando tudo. Ai, que medo. Tô aqui. Tô aqui, ó. Então, assim, é sutil, né? A gente não tem. É muito complexo a gente. Tanto é que, assim, foi uma coisa tão legal que aconteceu esses dias, gente. Eu. Em uma das lives aqui, inclusive, várias delas, eu fiquei lendo o tarô e o pêndulo para para ajudar a resgatar uma gatinha. E a gatinha foi resgatada. Fiquei tão feliz. Olá, meu caro, como vai você? Boa tarde, tudo bem? E a gatinha foi feliz, mas foi feito um hiper trabalho, gente. Não foi só comigo, não. Teve gente de. Como é que é? Comunicação intuitiva ajudando. Teve gente de radiestesia ajudando, de mesa radiônica ajudando, de tudo ajudando, gente. Vocês não têm ideia. A equipe que se formou para ajudar a resgatar essa gatinha voltou para casa depois de um mês. Ai, que benção. Apometria. Beleza, amigo, vamos ler. Ai, tô tão feliz por você. Parabéns, viu? Fico muito feliz por você. Que coisa boa esse encaminhamento seu na sua vida. Fico muito feliz, viu? Parabéns. Ó, vê se pelo menos uma vez por semana toma aqueles banhos de prosperidade. Porque banho de ervas a gente tem que tomar pelo menos uma vez por semana, viu, gente? Não vai se enganando aí, tomei um banho de ervas e tinha que estar tudo resolvido na minha vida para sempre. Não, meu amor, banho de ervas é praticamente uma energia, é uma higiene energética e um axé energético, né, gente? Por isso tem que ser pelo menos uma vez por semana. Vamos lá. Vamos saber tudo de como tá nesse ambiente, hein? Vamos saber tudo desse ambiente. Vou ver aqui. Vamos ver o quanto a mesa vai querer colaborar com você, meu amigo. Se não, vai ser aqui olhando só para mim mesmo. Vamos ver.
E eu tô aqui vendo meu bichinho e vocês vão ver o meu bichinho junto comigo. Ah, ó, já mostrando coisas boas. Tô feliz. Já mostrando algo bom. A gente gosta dos alertas, sim, para a gente ficar espertinho. É isso que eu quero. Eu quero os alertas. E eu quero os caminhos. Ah, ótimo. A gente quer isso. A gente quer tudo aqui. A gente quer os alertas, os caminhos de prosperidade. A gente quer tudo, né, meu amigo? Então vamos lá. Ótimo lugar mesmo para os seus estudos, para o seu aprendizado, para o seu encaminhamento, muito bom. Inclusive, assim, você pode até pensar em coisas até posteriores, tá? É um ambiente assim onde você pode até vir a se firmar. E o dia que você pensar assim, ah, vou fazer o mestrado, doutorado, é um bom lugar também, viu? É um bom lugar. Ou um bom caminho a seguir a partir desse lugar, digamos assim. Então, realmente está muito legal aí para você. Ótimo. Em termos de alertas, ahn, alertas me fala assim de pessoas que têm o poder de decisão lá, chefias, coordenações, pessoas assim muito, muito, muito graduadas e que são bem rígidas, tá? Então, que eu acho que deve ser mesmo a questão desse ambiente, né? Que eu acho que até é próprio que isso aconteça, essa rigidez e esse rigor. E essas pessoas realmente, elas não admitem. Olha, tem gente lá que é tão rigorosa, na verdade eu acho bom, tá? É um alerta, mas eu acho bom. São rigorosas, elas não admitem ambientes de distúrbio, de fofocas, de falta de disciplina. Essas pessoas não admitem isso, tá? Então, ou seja, eu acho ótimo. Agora, quem gosta de uma fofoca não gosta, né? Quem gosta de ser mais indisciplinado, né? Ah, também não vai gostar. Então, eu, particularmente, eu gosto, né? E, aliás, que era ao longo da minha vida apontado como defeito meu era justamente esse. Eu era rigorosa, não admitia. As pessoas não gostavam, principalmente vindo de mulher. Então, assim, você sabendo lidar com isso, maravilhoso. É o único alerta, assim. Sabendo lidar com isso, porque é um lugar realmente para você crescer, tá? Muito bom esse lugar. Você está indo bem, eu acho que assim, as pessoas estão vendo você, estão observando você. Você vai ainda ter bastante aprendizado nesse lugar. Interessante. Você, por isso que eu falo, não sei se você já está pensando nisso, em termos de, no futuro, de algum mestrado, de alguma coisa mais para frente, ou talvez você venha a ser efetivado, tá? Porque, assim, conforme também vai passando o tempo, as pessoas vão te conhecendo. Então, é possível, tá? É possível. Nem que seja. Eu lembro que você falou que era uma coisa de concurso, mas, assim, parece que tem outros caminhos também, tá? Parece que tem outros caminhos. Principalmente, outros caminhos, principalmente quando você se formar, na verdade. Quando você tiver essa conclusão. Ah, como é que é o nome daquilo? Eu já fiz esse tipo de trabalho. É comissão, acho que é cargo comissionado. Isso. Mas é mais assim, você precisa realmente fazer essa finalização de curso de graduação, né? Não tem jeito. Ou de mestrado, alguma coisa assim. Eu não lembro o que você está fazendo. Tá? Então pode demorar um pouquinho, mas. E tá super dentro da sua área mesmo do que você tem que realizar essa vida, gente. Olha, tô tão feliz que você conseguiu esse lugar, porque tá tão afinado com a sua área, daquilo que você tem que realizar nessa sua vida. Tô muito feliz. Vamos ver se tem mais algum alerta. A gente gosta de alerta, né? Vamos ver. Ah, meu querido, eu não vou nem falar, viu? Ah, não vou falar, não. Vou sim, calma, 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 tá? Olha, é um
um lugar maravilhoso. O alerta maravilhoso que você tem que ter é continue a estudar, fique muito conectado com a sua espiritualidade. Sempre pense nos valores. Assim, é um ambiente onde vai ser exigido de você e das pessoas que querem prosperar nesse lugar valores. Eu estou tentando achar uma palavra que não seja a palavra. Eu não gosto dessa palavra por causa do contexto dela. Moral. Porque moral, a pessoa pode achar assim que é pátria, família e patrimônio e essas coisas horrorosas, entendeu? Não é isso. Quando eu falo moral, é no sentido de integridade, tá? Então é um ambiente onde, para os que querem ir ao topo, ao contrário do que pode a maioria da população achar, por causa justamente de senso comum, quanto mais ao topo você pensar em ir, mais você tem que ter integridade. É isso, é esse tipo de. Onde você foi parar é isso. E correção. Não no sentido moral, aquela coisa século XIX babaca, tá? Não estou falando disso. Eu estou falando, inclusive, do século XXI. Daqui que é o século XXI hoje você ser íntegro. O que é o século XXI hoje você ser correto. Inclusive, assim, o estudo para você não vai poder largar a mão nunca. Nunca. Mas é um lugar que vai te trazer bastantes benefícios. Tá bom esse lugar, viu? Você está indo bem, o lugar está indo bem. Preste atenção em. Se você ver alguém ali, como eu disse, alguém. A minha mesa já travou aqui, ó. Se você sacar aquele grupinho de pessoas que já gosta ali do Diz que me diz, sacar aquele grupinho de pessoas que já gosta das discussões, aquele grupinho que é mais indisciplinado, esse grupinho você vai chegar de manhã, vai falar bom dia, ir para sua mesa e continuar na sua mesa. É isso. Agora tem aquele grupinho que estuda, que se dedica, que não sai de cima da papelada. É esse grupinho, é com essa gente que você almoça. Entendeu? É isso. E tem que ser muito radical. Não dá para dar brecha. Nesse lugar você não vai poder dar brecha. Tá bom? Deixa eu ver se eu contemplei a sua pergunta. Tô gostando desse seu estágio, hein? Deus abençoe que cresça cada vez mais. Deus abençoe. Deixa eu voltar aqui. Rosto, eu. Voltei. Obrigada, viu, meu querido? Pela sua pergunta. Muito obrigada. Vídeo sobre banhos. Eu tô para fazer esse vídeo desde há muito tempo. Sim, eu vou fazer. Boa, Camila. Vou fazer um vídeo sobre banhos. Uma das primeiras coisinhas que eu fiz, que eu comecei esse canal aqui faz 6 meses. 6 meses. Uma das primeiras coisas que eu fiz, acabei fazendo pelo. Eu ia fazer aqui, acabou indo no Instagram. Agora o Instagram não aceita live para pessoas que têm menos de 1.000 inscritos lá. Mudou uma regra, não consigo fazer live lá. Mas eu vou fazer um vídeo aqui, é mais eficiente. E eu vou fazer. E é tanta coisa para falar de banho de ervas e de ervas que realmente vou ter que abrir uma playlist sobre banho de ervas, porque é muita informação. Vou fazer sim, boa ideia, Camila. Já vou até anotar. Deixar anotadinho aqui na minha frente, ó. Ó, gente, quem quiser mandar aí a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta. É R$ 10, nova anotação, ó. Vai, ó. Vídeos a gravar. Muito bem. E pode dar sugestão aí, povo, que eu faço. É muito legal, porque existem ervas. E o banho de ervas é tão magnífico que existe na humanidade desde sempre, né?
que existe o conhecimento sobre as ervas desde sempre, em todas as culturas, todo lugar. Então, a humanidade já tem aí uma bela de uma carga de experiências bem importante. E a gente tem as ervas de limpeza, a erva aqui imanta, a erva de descarrego. E dentre as ervas de limpeza, menina, tem banho de ervas aqui, ó. Que é até complicado de ensinar, porque ó, descarrego pesado, de coisa pesada tem também. Graças a Deus só tive que tomar uma vez. Amém. Espero que nunca mais precise. Deus abençoe. Tem ervas que trazem a prosperidade, que harmoniza. Tem plantas que as pessoas nem imaginam que possam ser usadas em banho de ervas e podem. Tem planta que você nem imagina. Aí depois fica, nossa, que esquisito. Não, não é esquisito. Se você tem conhecimento, não é esquisito. É muito legal. Eu cheguei a fazer só um workshop com um herveiro que se foi esse ano, Deus abençoe. O Adriano Camargo, se foi esse ano, grande mestre. Cheguei a fazer workshop com ele. Mas a gente aprende muito ali dentro das experiências mesmo, né? Vou ensinar sim. Vou ensinar. Boa, vou ensinar sim. É muita coisa. Porque aí dá autonomia para vocês. É diferente, e assim, é diferente o banho de ervas energético do banho de ervas de uso religioso. Porque tem muitas pessoas que precisam tomar aquele banho de ervas do uso religioso e que tem que ser aquele. Acabou, não pode sair daquela linha. Ok. E existem esses banhos de ervas que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode usar, usando esses procedimentos que eu sempre falo de banhar. Por exemplo, o energético, eu sempre ensino banhar aqui da cabeça, do topo para baixo. Porque aqui é o chakra coronário. E eu sei que existe aí, né? Tem muita gente que vai pensar assim, não, impossível, não pode ser aqui no topo da cabeça por causa disso, porque vem da tradição religiosa dessa pessoa. Ok, tudo bem. Segue a sua tradição religiosa, isso é importante. Agora, para quem não tem essa restrição por causa da religiosidade, então vai lá e banha assim, porque aqui é o nosso chakra coronário, a gente tem que limpar. E é aqui que nascem as caraminholas, né? Onde que nasce caraminhola? Então a gente tem que limpar, tem que usar. E vamos lá, gente, ó, tô lendo o tarô aqui para vocês. 10 reaisinhos cada pergunta. Você pode mandar sua pergunta aqui no Pix ou pela Wise, se vocês estiverem em algum país sem acesso ao Pix. E eu peço sempre que me mande o comprovante de pagamento aqui pelo meu WhatsApp, que é esse mesmo número. Eu leio fora da live também, aí é R$ 18 fora da live. Se quiser agendar um horário inteiro comigo, a gente agenda, aí é R$ 150. Tá? Todas as orientações estão aqui na descrição do vídeo, enquanto isso a gente está batendo papo. Que eu gosto de bater papo, passar minha live, minha tarde com vocês um pouquinho. Isso me ajuda, me anima. Tô cuidando do meu bebezão, então de vez em quando eu saio para cuidar do meu bebezão de 4 patas. Que eu já mostrei para vocês aqui, ó, quem que é o meu bebezão de 4 patas, que tá dormindinho, tá vendo? O que que ele queria? Que ele tava ali, ó, de nhenhenhen. Foi isso aqui, ó. Ele queria comer, que ele já comeu, ó, meu bebê dormindo. Ele queria comer, comeu. E ele queria ir no banheirinho dele, já foi, tá ali dormindo, sossegado. É assim, gente, é assim, eu que lute. É, ele tá dormindo sossegado, graças a Deus, eu que lute. Tô aqui pela ração do meu bebê. Que a ração dele é boa, tá? Pensando o quê? A gente podia tomar um banho de... Ó, eu já tomei ontem meu banho de ervas, né? Mas vocês querem aí uma dica de banho de ervas para essa semana? Então, hoje tá com uma cara de um banho de ervas para vocês. É. Hoje tá com uma cara de que seria bom passar um banho de ervas para vocês.
Vocês querem um banho de ervas? Cochilinho depois do almoço. Perfeito, Camila, é isso aí. Oi, Val! Boa tarde! Tudo bem? Olhar para si, runas. É a nossa amiga Valéria, que eu tenho aqui uma leitura atemporal com ela, de tarô e runas. Vou passar um banho de ervas, ô Val, pra gente passar. Hoje tá com uma cara, é que segunda-feira, né? Segunda-feira já sabe quem é. Segunda-feira é dia de Oxalá, né? Vamos lá. Então pode pegar o papelzinho. Ah, não, é sexta. Não, sexta-feira é Oxalá. Porque a gente usa branco, né? Falando besteira. E aí, turma? Então, pegou? Vou falar. Banho de ervas pra nós, hein? Pra gente ficar bem. Passar uma semana bem. Essa semana a gente tá precisando, que essa semana eu vi lá no tarô da semana, que vai ser uma semana porreta, principalmente na área de família. Gente que tem aí família aí, ó, dos Minion, que tem Minion na família, ó, se liga, porque esses Minion aí vão ficar aperreados querendo arranjar discussão e briga. Foge, nem olha pra cara. Nem vai. Ah, vai ter almoço. Não, não vai ter almoço nenhum que eu vou ficar na minha casa. Tá? Responda isso. Fuja, porque esse povo vai estar doidinho. Então vamos tomar um banho de ervas para a gente se harmonizar essa semana. Vocês vão pegar arruda, boldo e erva doce. Simples, banho simples. Oi, Lucilena! Ah, tudo bem, Lúcia? Como vai, minha querida? Bem-vinda! Obrigada que você veio aqui. Ó, tô passando aqui um banho de ervas para a gente passar uma semana harmoniosa. Porque o ambiente dessa semana, principalmente o ambiente de família, a egrégora, a energia geral vai estar pesada, de conflitos, principalmente por causa de discussão, por causa daquele inominável. Então, quem tem os Minions na família, os Minions vão estar doidinhos, assim, ó, vão ficar doidinhos essa semana. Então, nem chega perto. Deixa eles lá. E aí você vai tomar o seu banho de ervas para você ficar harmonizada, para você ficar bem e afastar essas energias negativas de você. Então, banho de ervas é arruda, boldo, qualquer boldo que você tiver acesso. E erva doce, tanto faz as ervas frescas quanto as ervas secas. E eu vou ensinar como é que faz. Você vai ferver um pouquinho da sua água no seu canecãozinho. Coloca lá a erva doce, deixa ferver uns 3 minutinhos, desliga. Porque tudo que é grão, tudo que é semente ou casca dura, ou aquela erva mais dura, tipo a espada de São Jorge, a gente tem que ferver uns 3 minutinhos. Desliga. É um punhadinho, tá? É um punhadinho assim da palma da sua mão, um chumacinho de algodão que a gente põe. Não é muita coisa, não. Aí você vai colocar arruda e o boldo. O boldo você pode até dar uma picada nele, dar uma maceradinha assim e jogar. Beleza, tampa. Você vai fazer uma oração, que esse é o mais importante de tudo, pedindo a Deus que abençoe este banho, que os benefícios dessas ervas limpem e tragam harmonia e paz a você, a sua família, plantas, animais, a todo mundo que entrar em contato com essas energias através de você. Deixa lá. Você vai falar com o seu coração, isso que é importante. Mais importante que tudo, não são palavras decoradas, é aquilo que vem do seu coração. Deixa lá uns 20 minutinhos, curtindo, coa, leva para o seu banho de higiene, toma o seu banho de higiene, tranquilo. Aí você pode encher até com água do chuveiro, o canecãozinho, você pode completar com a água do chuveiro na temperatura que fica boa para você. E o que eu sempre falo, é um banho energético, não é o banho de uso religioso. De uso religioso é lá na tua religião. Esse aqui é energético. Então, porque ele é energético, geral, coringa, é que a gente recomenda que banhe do topo da cabeça
para baixo. Aí você vai pegar esse chá que você fez banhar daqui do topo para baixo. Porque aqui é o nosso chakra coronário, é a nossa ligação com Deus. E a gente precisa tratar esse chakra coronário, porque, inclusive, quando a gente está depressiva, esse chakra coronário sofre bastante, tá? Então, a gente precisa tratar para harmonizar isso. E pronto, você pode se enxugar normal. Se você gosta de enxugar o seu banheiro, você enxuga o seu banheiro. Seu banheiro vai ficar o lugar mais iluminado da casa, você pode ter certeza. Esse banho, ele transmuta o negativo em positivo. Não fica nada negativo lá, tá? E o chumacinho, que ficou o bagacinho, você pode colocar nos seus vasos de planta para adubar. Você pode ter certeza, suas plantas vão ficar maravilhosas, ó. Vão ficar todas maravilhosas, adubadinhas, com melhor adubo, até energizado, maravilhoso. Se não tem planta, tudo bem, joga no lixinho sem problema nenhum. Isso aqui é um banho de ervas coringa energético. É bom, hein? Toma esse seu banho, que ele é muito bom. E aí, turminha, vamos mandar umas perguntinhas para eu ler ao vivo para vocês, para a gente se divertir. Em qual frequência é bom tomar esse banho? Banho de ervas, o ideal é a gente tomar uma vez por semana. Pelo menos. Porque, como eu disse, é uma higiene energética e também uma imantação. Eu estou trazendo coisas boas para mim. Então, pelo menos uma vez por semana. A gente toma banho todos os dias. Eu tomo 2 no inverno. No verão, aí é o quanto Deus permitir que eu fique embaixo da água, eu fico. Mas a gente toma, né, pelo menos 1 ou 2 banhos por dia, depende da região que você tá, né, do país. Lugar que tá com 5 graus, pelo amor de Deus, né? Tomar um banho por dia já é vitória. E o energético é isso. E não precisa ser só esse, você pode variar. É que quando a gente está atendendo alguém, e aí a gente consegue entrar naquela conexão, vem a intuição do que aquela pessoa está precisando. Ou se você está desenvolvendo a sua mediunidade, aí você já começa a ficar um pouco mais atenta com a sua intuição. Já começa a abrir mais e saber, poxa, calma lá, acho que eu estou sentindo que eu preciso, além disso, colocar X planta. É a sua intuição, porque você está desenvolvendo a mediunidade. Isso é bom? Às vezes, até aqui, quando eu estou lendo o tarô, muitas vezes eu percebo e aí eu vou falando para a pessoa, ó, faz tal coisa. Hoje eu estou sentindo que para as pessoas, no geral, que estão chegando aqui nessa live, esse banho de ervas com boldo vai ajudar, boldo, erva doce e arruda vai ajudar bastante essa semana, que essa semana vai ser pesada, vai ser carregada essa semana. Boa tarde, Vanilda! Como vai? Oi, amiga, você mandou a pergunta. Eu falando aqui, você já tinha mandado. Vamos para uma pergunta, com certeza. Ô, minha amiga, se você for, pode me levar junto. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver agora. Boa tarde, Vanilda. Eu vou ler o tarozinho aqui, gente. Enquanto eu leio, eu não olho muito, eu nem olho o chat para eu não me distrair, mas pode escrevendo aí, deixa emoji. Quem não quiser escrever, só deixa uns emojis para mim. Melhora o meu algoritmo aí, deixa o like, se inscreve. Ah, mas você sabe por que que você tem que ir para... Ah, nossa. Nossa, interessante. Vou mostrar a mesa para você, minha amiga. Cadê? Volta aqui, mesa. Vamos ver até onde a mesa me deixa ser, ela se deixa ser mostrada, né? Aqui, pronto. Muito interessante.
Porque quando eu comecei a mentalizar, eu senti uma carga espiritual bem interessante. Eu fiquei bem arrepiadinha aqui e fiquei pensando, nossa, o que está acontecendo? Que ela parece não só que é bom você ir, como é preciso que você vá. É necessário que você vá. Porque ali você vai entrar em contato. Quero ver. Agora eu que vou xeretar. Por quê? Derrubando as coisas aqui, ó. É o seguinte, é bom para você ir, é interessante, você vai ter coisas boas a acontecer ali, vai ser muito bom para você e é kármico você ir. Não é à toa que você quer ir para lá. É um chamamento mesmo que você está recebendo. Que interessante, é um chamamento que você está recebendo. Que coisa. Agora, esse chamamento que você está recebendo para você ir para esse lugar especificamente, ele. Por quê? Eu estou tentando entender. Nossa. É como. Eu não sei, eu vou falar, pronto, é assim, gente, volta e meia chega umas coisas que eu não entendo é nada. Então eu sou obrigada a só falar mesmo sem entender. Então, assim, eu não estou entendendo por quê. É como se você fosse fechar alguma coisa, você fosse fechar algum ciclo, você fosse ter alguma ruptura de alguma coisa que você vinha trazendo e que essa viagem ela vem para te ajudar nisso. Então, não é um fechamento, um corte do negativo, mas é uma talvez de etapa. Isso vai marcar simbolicamente você, de alguma maneira, e você vai poder entrar em contato até com aspectos espirituais seus ou ancestrais seus, de alguma maneira. Então vai ser muito bom, vai ser ótimo. Vai te ajudar, vai te engrandecer muito. Nossa, vai ser maravilhoso. Realmente é uma questão de te abrir caminhos depois para outras coisas. Vai te abrir caminhos, vai te dar prosperidade, vai te trazer alegrias, vai fazer você entrar em contato. Sabe que engraçado. Você tá afim de ver aqueles povos andinos maravilhosos que fazem aquelas cerimônias maravilhosas? Você já pensou nisso? Sucesso, harmonioso, bonito, gostoso. Vai ser muito bom para você. Harmonioso, sucesso. Você vai conseguir equilibrar as coisas, sim, até no dinheiro, vai dar certo, que você tem pé no chão, que bom que você tem pé no chão. Vai fazer um grande movimento de virada para você. Sei lá por quê, minha amiga. A pessoa pensa, vou passar um dia umas fériasinhas, aí de repente, pá, uma coisa assim, é kármico, você tem que ir, vai ser maravilhoso. Vai mexer com você, vai mexer com a sua espiritualidade. Meu Deus do céu, quando a gente pensa que vai ser uma coisa simples, o tarô vem e pá, mostra tudo isso. Caramba! É isso mesmo, amiga. É isso mesmo. Você vai ter aí. Isso vai. Deixa eu até ver. Ó, já travou aqui. Vou pro meu rosto. Ó, já travou. Caramba. Vai mexer mesmo com você, hein? Vai ser muito bom. Vai ser renovador. Vai ser muito bom. Vai em frente. Tô feliz. Tô feliz, mulher. Tô impactada. Eu Nossa, mas vai ser tão bonito. Vai ser tão bonito. Nem sei se você sabe se você tem espiritualidade ou ancestralidade ligada àquela região, sabe? Nossa, vai mexer tanto com você. Vai ficar tão bonito, tão emocionada que você vai sentir bater no seu coração essa ancestralidade. Que pode ser tanto a genética quanto a espiritual, né? Nossa, ai, Val, me leva junto que vai ser tão bonito. Pelo amor de Deus, entre em contato. Ah, tudo bem, Val, desculpa aí, mas o importante é o áudio, né? Tá aí, ó. Travou a mesa, né? Mas o áudio tá aí. Nossa, vai ser tão. Ah, desculpa aí, eu vou ver se eu mostro de novo agora as últimas cartas, tá? Que eu peguei. Porque a mesa travou, né?
Eita, essa minha mesa que só me apronta. Caramba, vai ser bonito demais. Vou atualizar aqui para você. Ó, peraí. Aqui. Tá vendo? Saíram essas cartinhas aqui, ó. Vai ser bonito demais. Ai, se você conseguir descobrir, achar aquelas alguma cerimônia daqueles povos para você se conectar, os povos andinos, sabe? O xamanismo de lá. Nossa, vai ser tão bonito. Ou não também, né? Sei lá. Eu acho que a espiritualidade vai te encaminhar para aquilo que você precisa entrar em contato lá mesmo. Ah, mas essa carta aqui, ela tá vindo nesse sentido de fechamento de alguma coisa mesmo, tá? Para você. Para um recomeço, na verdade. Vai ter uma virada, uma guinada aí para você de alguma coisa importante. Que lindo! Tô feliz. Uau! Bateu do nada. Geralmente a gente acha que bate do nada, né? Pois é, que loucura, né? Oi, Leda Leão, tudo bem? Como vai? Ai, Val, me carrega. Aí, em fevereiro eu queria ir pra Argentina. Eu não tô podendo, gente, uma vez por mês ir para algum outro país. Até, tipo assim, uma vez por ano, com muita sorte. Ano passado, acho que eu nem viajei. Não, ano passado eu não viajei. Não é assim, é uma vez a cada 2 anos. Calma. Ai, tem que escolher. Ai, que lindo, Val. Tô, Nossa, você se prepare, viu? Prepare, eu sei porque eu já aconteceu alguma coisa assim comigo. É bom você preparar já sua psique para essa viagem, viu? É bom você preparar sua psique para ela, porque vai mexer com coisas muito ancestrais e inconscientes suas. Que legal, cara. Você vai ser bonita, hein? Manda foto. Manda foto pra mim. E gostei, tô feliz. Tudo bem, Leda? Como vai? Vanilda. Oh, meu amor. Sinto muito, Vanilda. Vanilda, sinto muito, tá? Pela dor que você tá tendo. Eu só aviso assim, peço compreensão, porque essa aqui é uma live de leituras pagas, tá? Deixa eu ver se mandou o Pix, né? Ao Imperador no meio da mesa, agora já não vi mais. Porque eu tô conversando aqui, Val, deixa eu ver se eu puxo um pouco, se era o Imperador. Era o Imperador, eu tinha um Imperador aqui comigo. Tinha um Imperador aqui comigo. Isso, ele mesmo, o Imperador, 4 de espadas, os 6 de ouros, acho que era o 4 de copas. E era o imperador do ladinho ali da rainha de copas. Tá? Então, Ivanilda, desculpa. São perguntas pagas. E aí eu preciso que seja assim, até para não interferir na minha prosperidade, tá bom? É o horário, os horários que eu reservei para fazer lives são horários que eu deixo de atender alguém. Então, se quiser, se você puder, mandar o seu Pix, R$ 10 aqui nesse número, ou se você tiver alguma região que você não tem acesso ao Pix, tem a plataforma Wise, que é o que eu uso para transferências internacionais. Amor, e aí eu vou te falar, Vanilda, eu posso te falar só uma coisa, mesmo fora do tarô, enquanto você decidir se você manda? Ah, Leda, vai acontecer coisa pesada, hein? Vai acontecer coisa pesada, mulher. Nem te conto. Aliás, eu te conto sim. Ha. Então, Vanilda, é duro o que eu vou falar, tá? É muito duro o que eu vou falar, porque essa temática aí do tratamento das pessoas né, com a dependência química no álcool, eu já venho acompanhando há alguns anos também. A gente não tira o álcool da vida de ninguém. A gente não tira a pessoa disso. A pessoa se tira disso. E isso que é o doloroso. É
dói demais, porque a gente não faz pelo outro, o outro é que tem que fazer por si. O que a gente consegue fazer é por nós mesmos. E eu já vi caso da pessoa, quando faz por si mesma, servir como exemplo ao outro e o outro se inspira e vai procurar a própria ajuda. Sim, eu já vi isso. A gente tem tratamentos que podem auxiliar a pessoa a ter essa força para se cuidar. Então, sim, além da psicoterapia, da psiquiatria, dos tratamentos médicos, além do alcoólicos anônimos, existe também aí para a pessoa que está do lado, o familiar, existe o Alanum, Anum, que é os amigos e familiares de alcoólicos. Ou seja, é para o filho, é para a esposa, é para o pai, para a mãe. Não é a pessoa que é dependente química, ela é familiar ou amigo de alguém que é. Então, é importante para essa pessoa também participar de algum grupo de apoio, porque existem dores ali. Você tem uma dor muito profunda, muito real. E no grupo você tem apoio para você saber lidar com isso. E para essa, enfim, não tem jeito. Tem que ter esse acompanhamento. E existem tratamentos espiritualistas que amparam, que dão apoio. Ele não é. Gente, o grupo de alcoólico anônimo, eu tenho certeza assim, que foi Deus que mandou criar, diretamente. Porque ele é maravilhoso. Mas a pessoa que tem que querer ir. Assim como é você que tem que querer ir no grupo de apoio do amigo e familiar. E aí que tá a outra dor, porque eu quero que o outro vá, mas muitas vezes a pessoa não quer ir também se tratar, então fica complicado. E você precisa de tratamento, tanto quanto o outro. Por isso que eu disse que eu diria palavras duras. E a apometria, ela ajuda muito para dar ajuda à pessoa a ter essa força de se cuidar. Mas isso é um tratamento que pode levar anos. Por exemplo, quem tem a dependência química, a gente tem que fazer o tratamento uma vez por mês. Por quanto tempo? Vai embora. Porque ninguém deixa de ser dependente químico. A pessoa fica na ativa ou limpo, como eles dizem, né? Mas ninguém deixa de ser, tá? É muito complexo esse assunto, né? Amor exigente, Leda Leão. Não, se te chamou a atenção, Val, é porque alguma coisa mexeu com o seu inconsciente. A gente sabe que é sempre assim, né? O imperador, ele. Porque a gente tem os reis dos naipes, né? Então, eles mostram aquela característica de liderança, aquela característica de campo de visão, de bom campo de visão, de liderança, de destaque naquela área do naipe. O imperador é como se ele conseguisse juntar tudo em si. Ele é aquele que consegue ter uma maturidade suprema sobre os seus sentimentos, ter o equilíbrio supremo sobre os seus sentimentos, emoções, ações, o grande campo de visão. Então, ele não está apenas vendo o aspecto emocional de copas, espiritual, de paus, por exemplo, ele congrega em si tudo, ou seja, ele traz uma integralidade, entre outros simbolismos, né? Então, se te chamou, é porque a atenção é que pode ter a ver com isso, essa integralidade, alguma coisa nessa viagem vai te trazer vai fazer uma costura aí, de alguma coisa que Deus é que sabe o que vai ser. Estou entusiasmada, espero que você faça. Sim, o codependente é muito é, sofre muito. É um amor exigente, sim. Existe um livro que eu li há muito tempo, e é um livro que não já tem alguns anos, hein? Se chama Mulheres que Amam Demais. Mulheres que Amam Demais. É um livro de psicologia e é impactante, porque você passa a entender a sua estrutura e como a sua estrutura psíquica e emocional te mobiliza sem você saber a esse tipo de vivência tão difícil. Inconscientemente, gente, inconscientemente. É terrível, é difícil, é difícil.
É, Val. Deus abençoe, Val. Deus abençoe, Val. Ai, essa viagem vai ser linda. Que beleza. Deus abençoe que você vá. Então, a dependência química, ela atravessa encarnações, inclusive. É muito difícil. O tratamento, por isso que a gente fala assim que o tratamento ele é contínuo, ele é sempre. E qual é a beleza ali do aprendizado que os alcoólicos anônimos ensinou, desenvolveu e depois também os narcóticos, que é para a pessoa entender que ela tem que ficar a vida inteira sem consumir zero gota de água, de álcool, é muito pesado. Então, nunca mais eu vou, nunca mais. Mas para a pessoa é mais fácil pensar assim, ó, só por hoje. A pessoa tem que acordar e pensar assim, só por hoje. Por isso que o Renato Russo fez aquela música. Ele tem uma música que ele escreve assim, ó, só por hoje eu não vou me maltratar. Só por hoje. Então, a apometria é um tratamento muito bom que dá esse amparo para a pessoa. É, realmente. É muito difícil, né, Val? A gente entende perfeitamente. Todo mundo aqui tem algum caso na família. Eu tenho, todo mundo tem, gente. Quem disser que não tem algum caso na família é porque você é o caso. Ih, pronto, falei. Ai, que horror. Ai, gente, desculpa. É verdade? Todo mundo tem um caso na família. Se você acha que não tem, talvez você seja o caso. Pensa, para pra pensar, pelo amor de Deus. Exatamente, ele que precisa querer o tratamento. E o AA é isso. E assim, o bonito do AA é que a pessoa, além de compartilhar entre outras pessoas que entendem o que ele está passando, que têm as mesmas dores, tem ali a figura da madrinha ou do padrinho, que é aquele que vai ajudar mesmo ali. Então, pode ser 3 horas da manhã. Se a pessoa ficar na tentação, liga, manda um WhatsApp, padrinho, madrinha, tô na tentação. Essa pessoa vai até o outro. E tem uma envergadura moral para fazer isso, porque é alguém que sofreu a mesma coisa, que sofre a mesma coisa. Então, quando a gente tem é um outro nível de empatia, é um nível de compaixão de realidade mesmo. Não, cara, eu sei o que você passa, então vamos junto, segura a mão e a gente vai junto. Então, é muito bonito o trabalho. Exatamente. Para ajudar primeiro, a gente tem que ter estrutura e depois a gente ajuda o outro. É igual ali quando a gente vai viajar e tem a instrução da comissária de bordo. Instrução de segurança. Caso aconteça uma turbulência, alguma coisa no avião, vão cair as máscaras de emergência. Primeiro, você coloca a máscara em você. Depois você olha para o lado, e vê se o outro precisa de ajuda. Se o outro precisar de ajuda, por exemplo, uma criança, uma pessoa mais frágil, que tem algum tipo de fragilidade, aí você ajuda a outra. Agora, tá tendo uma turbulência, caem as máscaras, você vai tentar ajudar o outro primeiro, aí desmaia sem ar você e desmaia sem ar a outra pessoa. Primeiro a gente se ajuda. Então, por isso, eu vou até procurar aqui, ó. Vou procurar aqui. Eu já falei esse nome antes, que é um nome magnífico, gente. É muito bom mesmo. Ah, tem um Alatim também. Grupos familiares. Tem o site. Eu vou anotar aqui o site para vocês. E vou deixar aqui no chat. Ó, tem no Brasil inteiro, gente. Que bonito. Deus abençoe. Que isso é divino. Isso é divino, gente. Esse amparo que é dado é divino. Espera aí que eu vou deixar no chat. Tá aí, ó. Está aí no chat, inclusive já deixei. A Val, né? A gente não consegue salvar quem não pede ajuda. É difícil falar isso quando a relação é entre mãe e filho, mas é verdade. É terrível, né, Val? É terrível. Porque
né? Tenho certeza, a mãe, o pai é aquele que quer até quer substituir o outro naquele sofrimento, né? Quer substituir, quer o filho naquele. Ficar no lugar do filho para o filho não ter aquele sofrimento, mas é o crescimento espiritual da outra pessoa também, é o crescimento da outra pessoa. É terrível, é terrível. É muito difícil. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. A gente tem visto, sim, pessoas conseguindo permanecer no tratamento. Às vezes tem recaída, volta. A apometria eu já vi ajudar muito as pessoas, muito, principalmente no período de crises de abstinência. No período de crise de abstinência, o mais primordial, gente, é a psicoterapia. Tem que ter o psicólogo junto, tem que ter. Que muitas vezes a pessoa quer ir só no psiquiatra, o psiquiatra vai lá, dá um remédio, abafa a sensação física, mas a fonte do problema emocional continua lá. Então, psicólogo é 100% primordial também. Mas se a pessoa não tem condições de pagar o psicólogo, pelo menos o alcoólico anônimo também é super importante. Amor exigente ensina você a separar a vida doente e a sua, através das duas atitudes, acaba ajudando o outro. Perfeitamente. Perfeitamente. Ensina mesmo. Tá? Exatamente. Não, é isso, Leda. Ela apagou, mas eu li. Eu li o que você escreveu. Tô prestando atenção aqui, gente. Meu Deus do céu. Manda as perguntas. Que eu tô olhando o chat ao mesmo tempo. Tô olhando vocês, tô olhando aqui o meu WhatsApp e tô olhando o meu filho de 4 patas. É difícil, é difícil. E é claro, né, gente? Claro que a gente que tem fé, nós que temos fé, nós que acreditamos em Deus, na atuação de Deus pela espiritualidade, nós agimos também, fazemos o amor, a oração é poderoso. Saiu palavras erradas, meu teclado. Não, mas eu entendi o conceito, Leda, eu entendi o conceito que você falou. O conceito deu para pegar, que é isso, quando a gente se cuida, ou seja, caiu a máscara na situação de emergência. Primeiro eu coloco em mim, aí eu consigo forças, consigo oxigênio no meu cérebro para ajudar a outra pessoa. Se eu não cuidar de mim primeiro, se eu não tiver essa estrutura, eu não vou ter condições de ajudar o outro. Eu só vou, por isso que se chama codependente. Porque a gente fica envolvido de uma maneira tal que a gente não enxerga. Exatamente, Val. Quando a gente se cura, cura o entorno também, impacta o entorno. Eu já vi casos assim, da pessoa que era o codependente se tratar e isso impactar a família de uma maneira positiva. Mas a decisão da busca da autocura é do outro. Mesmo que ele te use como uma inspiração, essa decisão é do outro. Ai, Leda, sinto muito, meu amor. Ah, nem me fale. O meu bebezinho de 4 patas, ó, olha que coisa mais linda, meu filho. Na minha opinião, ele é lindo, tá? Aqui, ó. Tá? Aqui é meu bebê. Ah, meu bebezão. Ele tá aqui, ó, tá com 21 anos, ele tem uma cataratinha nesse olho, por isso que ele tá assim, ó, tá com 21 aninhos. Ó, ele aqui, ó, xeretando, tá acordadinho, né, meu bebê? Ele sabe, quando a vez que eu começo a falar dele, ele levanta a cabeça assim, gente, como é que sabe que eu tô falando dele? 21 anos já tá, ele está nos últimos pênaltis depois da prorrogação. Vocês entenderam, né? Então a gente fica arrasada mesmo, eu te entendo, Deus abençoe, viu? Mas, ó, eu já falei aqui antes, eu sempre vou falar que os animais têm espiritualidade, viu, Leda? Os animais têm alma, eles pensam, eles sentem. Claro que eu tenho certeza que você sabe disso também. Eles têm espiritualidade, eles não vão sozinhos. Não vão sozinhos. A espiritualidade de luz que fica com eles, inclusive, é belíssima. Nossa, a espiritualidade dos animais é belíssima. Nem te conto. É tão bonita. Então eu fico aqui, eu tô conversando com vocês, eu tô prestando atenção, ó. Olha as coisas que eu. Olha as vozes da cabeça. A Val vai me entender, hein, Val? Oi, Jane, tudo bem? A Jane inventou essa, amei. Jane. Rochetes, amei. Obrigada.
Ó, que eu tô prestando atenção aqui no chat, no WhatsApp, para ver se vem as perguntas. Pode mandar sua perguntinha. Tô prestando atenção aqui no meu filho, na câmera, e tô prestando atenção na espiritualidade, que eles acham, eles sabem que eu tô prestando atenção. Eu fico assim, ó. Tem uma chavinha que eu viro assim, ó, aqui na minha cabeça, que eu fico prestando atenção quando eu faço umas caras assim, ó. Eu fico checando o tempo. Chegaram? Chegaram. A espiritualidade chegou? Os veterinários da Astral chegou? Não chegou. Então hoje não chegou, gente. Tô de boa ainda hoje. Deus abençoe. E eu já falei pro marido, a hora que eu perceber que os veterinários da Astral chegaram aqui em casa, você larga o que você estiver fazendo um trabalho e voa. Voa pra casa, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Oi, Vilma. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada por vir, viu, Vilma? Aqui, Vilma, vou até prestar atenção. É uma live de perguntas e respostas pagas, tá bom? Eu peço a sua compreensão. Se você quiser mandar o seu Pix, é aqui esse número, R$ 10. Também eu peço sempre que mande o comprovante do Pix por esse WhatsApp. Se você está em alguma região, né, algum país que você não tem acesso ao Pix, pode ser pela Wise, que é o serviço que eu uso, está aqui embaixo também. E eu peço a compreensão porque nesses horários que eu não faço atendimento particular, eu já separei. Aliás, eu separei esses horários e por causa disso, de live, eu não estou fazendo atendimentos particulares. Aí eu não posso interromper a minha prosperidade. Por isso que eu realmente preciso desse envio desse Pix, viu? Então, peço a compreensão e Deus abençoe. Muito obrigada mesmo assim por você estar aqui. Se você puder deixar o seu like, sua inscrição, avalie aí se você quer mandar o seu Pix, tá bom? Eu agradeço mesmo assim você ter vindo. Passe só para marcar a presença, Jane. Obrigada. Fez aí o almoção já, Jane? Um dia eu vou comer a comida da Jane Paz. Eu quero comer o arrozinho dela, gente. Eu criei na minha cabeça uma fanfic com arroz da Jane Paz, tá? Que daí eu fico pensando aquele arroz branquinho com uma salsinha em cima, assim. A sobremesa eu levo. Vegana. Então, os animais, ele tem espiritualidade. E eu fico prestando atenção aqui, né? Se aparecer a espiritualidade aqui do astral, ó, os veterinários do astral, como eu os chamo, já vou ligar correndo pro marido. Então, por enquanto, tô tranquila aqui, ó. Se uma hora eu estiver aqui, fizer uma cara assim de chegaram e eu desligar, é isso, gente. Se eu der uma de doida aqui, é por causa disso. E os bichinhos sabem, né? Os bichinhos são tão iluminados. A gente faz apometria para eles, a energização para eles. Eu já sei, porque a pessoa que fez, como é o meu bichinho, o emocional atrapalha eu fazer algumas coisas, né? Então eu peço para minha dirigente espiritual fazer. E ela fez a energização, a apometria, a gente vive cuidando dos nossos bichinhos. E ela já passou o recado dele, tá? Porque os animais, por meio da espiritualidade, nos passam seus recados. Então não é que eu vou captar o pensamento, a energia, a alminha do bichinho, não. Tem uma tradução espiritual aí, se é que vocês estão me entendendo. Vamos dizer assim, eu vou tratar o bichinho, fazer a apometria para o animal ou a energização de chakras ou reiki para o animal. Tem coisas que eu percebo. E a espiritualidade que cuida dos bichinhos, os veterinários do astral, é que nos passam as intuições também, dos recados que eles têm a nos passar, dos sentimentos que eles têm a nos passar. Então eu sei que o meu bichinho está em paz, o meu cachorrinho ele está bem tranquilo, a partida dele está sendo harmoniosa, vai demorar ainda um tempinho. Mas é uma partida, né, gente? A gente sente, porque é alguém da nossa família. A gente chegou a um nível, né? Ó, aqui a Leda. Não tem como descrever, né, Leda? É isso mesmo. É uma dor real, é uma dor porque nós ficamos, conforme passamos o tempo, as nossas sociedades ficam mais sofisticadas, ficam mais complexas. Há 50 anos atrás, eram raras as pessoas que falavam da espiritualidade de um animal, que se importavam com isso. Eram, sei lá, um Chico Xavier.
Não era assim nós, pessoas comuns. As pessoas comuns não estavam, a maioria não estava, por mais que amasse algum bichinho, não estava ainda conectada com isso. Mas as sociedades se desenvolvem, ficam mais complexas. Então hoje a gente cada vez mais entende que esses animais, eles são importantes para nós. A minha filha está com fome. Não, minha filha quer xeretar a janela. Pronto, tá lá. Então, as sociedades ficam mais complexas. Hoje de manhã, eu acompanhei só alguns minutinhos pelo YouTube da TV Senado. Agora, por causa do Vitor Panchorra, eu sou inscrita na TV Senado. Olha isso. Olha a citação. E aí eles estavam discutindo alguma pauta sobre estatuto de cães e gatos. Muito específico, estatuto de cães e gatos. Estava tendo toda uma discussão. Tem que começar de algum jeito. Eu sou vegana, meu amor. Por mim, era a abolição total e completa de uso animal em tudo. Mas, realisticamente, é possível? Não é possível. Então, essa era a discussão. Realisticamente, o que é possível agora na nossa sociedade? Cuidar do bem-estar dos animais domésticos. O que eu acho que a gente precisa urgentemente, já passou do tempo da gente ter um sistema de saúde do animal doméstico, público, porque existe o sistema, tem todo aí o amparo de legislação e controle sanitário para o abate e sacrifício, né, do animal para consumo. Então, você comprou a carne de um bicho morto chamado boi. Pronto, eu falo desse jeito mesmo. Pá. Ah, não gostei. Ah, o assunto é seu. Eu tô falando. Você foi lá, ajudou a matar o boi, porque você foi comprar. Ah, eu não ajudei a matar. Comprou o bife, então você ajudou a matar o boi, meu amor. Ah, eu não estava com a marreta na mão. Ah, você estava com a faca, amor. Verdade é essa. Foi lá, matou o bichinho, comprou o boi ali para comer. Ele teve todo um sistema sanitário em volta. Legislação, regulação, controles de leis, lei de comércio, lei sanitária, lei de tudo quanto é coisa. Agora, coitada, tá lá a pessoa cuidando do cachorro, do gato, do coelho, dentro de casa, protegendo esse bichinho. Acontece uma coisa com esse bichinho, não tem um posto de saúde específico veterinário nesse país público. São milhões de pessoas que não têm acesso a uma clínica particular. Isso é um luxo nesse país e não pode mais ser luxo, não pode mais ser privilégio. Obrigada! Boa consulta, Val. Obrigada, viu? Amei também a sua resposta. Ai, que vontade de ir junto. Deus abençoe, Val. Obrigada. Oi, Marcos Filomenos. Marcos Filomenos, mais conhecido como meu marido. Oi, marido. Então, aí é importante, sim, a gente ter o SUS, um SUS doméstico para o nosso animalzinho, que não seja SUS, porque já existe, né? Se você está comendo um bife, é porque ele passou pelo Sistema Único de Saúde por meio da vigilância sanitária. Então já existe. Mas o que não existe é o Hospital Público Veterinário Amplo. Aqui em São Paulo tem 4 unidades. Para você conseguir atendimento nessas unidades, você tem unidade que você tem que chegar às 10h30 da noite anterior para conseguir passar na triagem às 6 horas da manhã do dia seguinte. Você tem que passar a madrugada com o seu bicho na rua, na fila. Isso é absurdo. Nossa sociedade está mais complexa que isso. Não vivemos mais assim onde o cachorro vivia. Inclusive, antigamente, a coisa mais comum era o cachorro ficar amarrado no quintal. Não era assim antigamente? 50 anos atrás, não era assim que a maioria das pessoas fazia? Era. O lugar do cachorro era no quintal amarrado. Ele só era solto de noite para ele proteger a casa. Ele era um objeto. Até hoje ele é considerado um objeto. Hoje em dia, não. Hoje em dia conseguimos nos desenvolver, a maioria, uma boa parte da sociedade. Tem uma parte que não não alcançou esse patamar ainda, sinto muito. Quem não alcançou esse patamar,
Mas a maioria sim, eles vivem conosco, mesmo que a pessoa tenha uma necessidade. Exemplo, eu peguei isso aí só como exemplo, tá? Não, mas na minha casa eu preciso que ele fique no quintal, porque tudo bem, eu não estou falando, o problema não é o quintal, gente. O problema é o amor e o afeto que desenvolvemos com esses seres e na nossa compreensão de que esses seres também têm compreensão. O animal também compreende, o animal também tem sentimento. Ele também tem alma, ele é alma. Não é só que ele tem alma, ele é uma alma. Ele não é um corpo com uma alma. Do mesmo jeito que eu não sou um corpo com uma alma. Eu sou uma alma que neste momento estou atuando em um corpo neste planetinha. O bichinho também. E o bichinho também. Ele é uma alma que está atuante nesse corpo para o seu aprendizado. Então, se eu o recolho ao meu convívio, eu tenho que dar as melhores possibilidades para mim. Eu tinha um veterinário, que é o Dr. Eduardo, lá de Ribeirão Pires. Ê, Dr. Eduardo! Ótimo veterinário. Lá na Avenida Santo André. Nem sei se ele está lá ainda hoje. Ele dizia assim: qual é a melhor ração que você pode dar para o seu bichinho? Exemplo. Qual é a melhor ração? Estava lá comprando ração, olha, eu preciso de orientação, tal. A melhor ração que você pode dar é aquela que você pode dar. Ponto. Ou seja, a sua condição é de dar aquela comida caseira, ok. A sua condição é de dar aquela ração super, mega, premium, importada, veterinária, ok. O importante é você alimentá-lo, é você cuidar bem dele. Algumas pessoas têm mais condições financeiras, outras menos, mas você vai dar o seu melhor, aquilo que está nas suas possibilidades para ela, para o bichinho. Mas nós não conseguimos, a maioria das pessoas nesse país não consegue dar o tratamento veterinário, porque é caro, é inacessível, gente. A gente precisa disso. Eu estou batendo papo aqui sobre os animais, gente. Estamos batendo papo aqui. Mas eu estou aberta aí para quem quiser mandar suas perguntinhas. Eu leio o tarô ao vivo, ó. Estou lendo o tarô ao vivo aqui, ó. Enquanto isso, a gente está batendo papo. Oi, Vilma! Pode mandar o Pix, Vilma? Obrigada! E os meus bichinhos têm plano veterinário. Que agora tem essa moda aqui, que eu adotei também, do plano veterinário. Então já ajuda. Mas dois dos meus bichinhos têm. Minhas outras duas gatinhas não têm. Elas são mais jovens, elas estão bem saudáveis, mas elas não têm. Porque elas estão jovens e saudáveis. Eu não tenho condições atualmente de ficar bancando tudo para todo mundo. Até que a minha outra gata, a pequenina, minha gata preta da sorte, até o começo do ano eu tratava lá na USP, que aqui na USP, em São Paulo, existe o hospital veterinário da USP, que é possível, em casos graves, gravíssimos, pleitear e tentar conseguir ali o tratamento. Aí sai mais barato. Ou para, se você não tem condições, tem ali o serviço da prefeitura junto que dá para passar. Mas são casos graves, gravíssimos. Tem que chegar a esse ponto. Lúcia Helena, essas ações prêmios geralmente é quando o bichinho tem problema de saúde. Exatamente, Lúcia. Que a minha gatinha preta da sorte, ela come uma ração premium veterinária, que é para. Agora ela está com a gastro. Antes ela estava usando a renal. A médica pediu para alternar agora, usar a gastro. Aí o meu filhinho, meu meninão bonitão, ele está comendo uma ração. Ele come a ração não é veterinária no sentido médico, que o que ela usa é esse, e ele está comendo uma ração super premium para idosos, cachorros idosos, etc. Mas aí eu já tenho que colocar o suplemento, eu tenho que colocar uns legumezinhos, tenho que colocar o sachê, tenho toda uma combinação orientada por veterinários. Eu não tirei da minha cabeça. Qual a ração? Qual a medida? Qual a quantidade? A médica foi lá para mim e me deu a medida. Ó, tem que ser tantos gramas por dia. Tem que colocar esse suplemento assim, assim, assim. Até isso. E milhões, a maioria absoluta dos brasileiros não tem esse acesso. A gente tem que pleitear isso seriamente no Senado. Precisamos ter sim o tratamento veterinário amplo e restrito, apoio público para as cuidadoras. Tem que ter algum serviço público de apoio às cuidadoras, que tem que ter
cuidadoras de animais, sabe? Que tem que ter prioridade nisso, que tem mulheres aí. Eu falo mulheres porque a maioria é mulher, tá? Tem homem também, tem não binário, tem tudo, mas a maioria é mulher. Tem pessoas aí que a minha sogra, Deus a tenha, tenho certeza que está ali do ladinho de São Francisco, ela era cuidadora. Tinha, ela cuidava de dezenas de animais, sem apoio público nenhum. Precisa ter apoio, gente. Tem que ter legislação, regulação para amparar essas pessoas. Ai, tadinha, Lúcia. Ó, sinto muito, amor. Aqui eu acho até. Eu tô vendo aqui, ó, ô, Vilma. Eu só preciso que você me mande o comprovante, tá? Porque eu não tenho como ficar acessando, não sei nem cadê o meu celular para eu ver o comprovante do Pix. Eu só preciso que você me mande o comprovante do Pix pelo WhatsApp, que é esse mesmo número, tá bom? Por favor. É, aqui, a Leda, né? Aqui eu acho até legal, tem castração chip gratuita até para inaugurar o hospital veterinário gratuito. Ótimo, ainda bem. Tem que ser isso mesmo. Castração. Olha, gente, nunca mais eu vi campanha de castração aqui nessa cidade. Porque antes desse governo que a gente está aí, exato, castração evita o cachorro abandonado, o gato abandonado, é isso mesmo. É difícil dispor de recursos, Lúcia, para cuidar do bichinho. É difícil, uma coisa, é caro isso, é muito caro. E você vê, né, a castração. Até entrar esse cidadão na nossa prefeitura de São Paulo, você podia cadastrar o seu bichinho na zoonose e castrar o seu bichinho a qualquer época em clínica privada conveniada. Tinha todo o controle. A clínica era conveniada, tinha regulação, controle, etc. Você só precisava ir lá se cadastrar e castrar o seu bichinho. O seu bichinho voltava para a espiritualidade. O corpinho você podia levar na zoonose, que o corpinho seria cremado ali, aquela cremação pública de corpinhos de bichinhos, né? Ou pagar, sei lá, 70, 80, pagar alguns poucos reais para deixar, era outra opção, deixar na clínica veterinária, qualquer uma, que tem a geladeira específica, a regulação específica, a prefeitura ia lá e recolhia. Agora, para você fazer isso, para você levar para sua zoonose aqui na cidade de São Paulo e castrar, é R$ 300. Como é que de gratuito passa para R$ 300? Como é que as pessoas que não têm condições de comprar comida para si vão gastar R$ 300? O que está acontecendo com esses corpinhos agora dessas pessoas? Então a gente está com um problema de saúde pública gravíssimo nessa cidade por causa de privatização. Privatização. Até isso, até para o corpinho de um bichinho resolveram privatizar. E essa cidade de São Paulo parece que aplaude, né? Porque votou no cidadão. É porque está aplaudindo? Porque está concordando? Ai, me revolta. Ah, me revolta. Aqui em Campinas, nem campanha de vacinação em agosto. Não, não existe mais. Não existe mais campanha de castração. E antes São Paulo nem dependia de campanha. Você podia fazer isso a qualquer momento. Minhas bichinhas, tirando a maioria dos meus bichinhos que eu já tive, que meu marido já teve, a gente sempre castrou assim, em clínica particular conveniada na prefeitura, a gente fazia o cadastro e assim a gente agendava lá qualquer dia e castrava. Já as minhas duas gatinhas mais novas teve que ser em clínica porque foi durante a pandemia, aí suspenderam os serviços. Eu estava em outra cidade, foi uma maluquice, não tinha mais nada. Eu falei essa palavra, né? Também não sou monetizada mesmo. Então, depois da pandinha, teve isso. E aí eu teve que fazer em clínica, porque aí tinha que ter muito mais rigor, né? De sanitário, de cuidados, dias mais isolados, não dá para ir numa campanha, não dá para ir numa clínica comum. Foi mais complicado porque foi durante a pandinha. Se sair da clínica, você paga R$ 15 por quilo. Se sair de casa, é gratuito. Ah, o bichinho, né? Então,
R$ 15 por quilo. Gente, tinha que ser zero. Zero. Porque é o que eu falei. Eu trabalhei na periferia de São Paulo, gente. Eu trabalhei em Céu, na periferia de São Paulo. Olha, eu quero falar coisas alegres, mas eu preciso falar isso. Tem realidades na nossa sociedade aqui que a pessoa, assim, R$ 15 faz falta para comida. E são pessoas que amam os seus bichinhos. E aí, como é que fica? Porque a pessoa não tem dinheiro, poxa, e ela quer cuidar. Tem pessoas que amam os seus bichinhos, cuidam dos seus bichinhos, querem dar o seu melhor. Mas é difícil isso. Deixa eu ver se a nossa amiga aqui mandou o comprovante. Amiga, se você não mandar o comprovante para mim, eu não tenho, não sei nem onde eu deixei meu outro celular. Porque onde eu checo as informações de Pix, o meu banco, aliás, não fica nesse celular que eu uso de comunicação. Ele não tem nem chips, pra você ter ideia. Tá em outro lugar. Aí eu realmente preciso disso para minha organização só. Mas aí tô batendo papo, fica tranquila. Você avalia o que você acha melhor. Todo mundo avalia o que acha melhor para si, para nós. Eu tô feliz, porque aqui nós estamos juntas nessa tarde falando sobre espiritualidade, espiritualidade dos animais, falando coisas bacanas. Eu, na minha opinião, eu acredito. Para sair pessoa humana, ô Leda, aqui na cidade de São Paulo, para fazer funeral de pessoa humana aqui, não de pessoa bichinho, tá? Se não me engano, o mais básico é R$ 6.000. R$ 6.000. O mais básico. E não tem esse negócio, abaixo disso só indigência, só funeral de, não é nem funeral, enterramento, né, de indigente. Privatizou. Privatizou. Estão felizes? O povo que tá aí tá feliz? Ai, que bom. Que bom que tá feliz. Só que eu acho que não tá feliz, né? Porque gente feliz não enche o saco. Ai, pronto, falei. Ai, que revolta. Gente feliz não enche o saco. Aí, vai lá e vota no cidadão. E já tá pensando em votar para governador reeleger o cidadão de novo. Para terminar de privatizar tudo. Oi, Fabiana Aragão, tudo bem? Bem-vinda! Estamos falando sobre bichinhos e sobre espiritualidade, realidade dos bichinhos e muitas realidades. Se quiser aqui mandar sua pergunta, tá aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado na tela. É R$ 10 o Pix. Se você estiver em alguma região que não tem acesso ao Pix, pode ser pela Wise, que é esse serviço aqui que eu uso. Na minha descrição, eu tenho o link também para quem quiser mandar criar sua conta na Wise. Não é propaganda, é o serviço que eu uso. Então, você vê. Aí os bichinhos ficam aí, à mercê. E é tão bonito, gente, o tratamento que a gente faz de apometria para animais. É tão emocionante, é tão belo. A gente tratou até tartaruga já, é um barato. Então, se não for pagar, tem que levar o corpo para casa, é ligar para vir buscar. É terrível. Vamos lá, participando de processo Caio Chave Sol, Cavaleiro. Ah, você leu para si mesma, é isso, Fabiana? É isso que eu estou entendendo? Você leu para si mesma? Foi isso? Aí você viu essas cartas? Mas cavaleiro do quê? De qual naipe? Vou retocar meu batom aqui com vocês. Ah, nem precisa estar bastante, né? Ah, tirou com outra pessoa. Ah, e aí, ó, é o seguinte. Porque muda. Porque muda o contexto, tá? Qualquer carta que você pegar. Então, peguei, sai, faz de conta.
tô vendo se o meu chá vai ficar bom. Faz de conta. Saiu essa carta. Aí ela saiu do lado dessa, mas em cima saiu essa. Vai ser um contexto. Digamos que aqui saiu assim, e aqui depois aqui saiu assim, mas embaixo, sei lá, é outro contexto. Tá? Se você quiser, você pode mandar aqui sua pergunta, amor. Ah, entendi, Vilma. Entendi. Entendi, Vilma. Não consegue, né? Espera um pouquinho só, então. Só terminar de falar aqui com a Fabiana. Fabiana, se você puder mandar, então, o seu Pix aqui para eu checar para você também, fica à vontade. É R$ 10 aqui, eu peço que me mande. Ah, peraí, que a gata agora... Aqui, minha filha, que complicada. Oh, meu Deus, minha vida é isso, gente, atender bicho. É a gata. Eu abri só um lado da janela, o outro lado não, por causa do barulho. Aí ela quer entrar pelo outro lado que tá fechado. Elas são devotas da gatinha sete porteiras, porque para elas não haverá portas nem janelas fechadas nessa casa. Então, Fabiana, entendeu, né? Só preciso que me mande aqui, porque eu não, eu é live de pergunta e resposta paga, e eu não posso interromper a minha prosperidade também, porque o tempo que eu não estou atendendo alguém, eu estou fazendo a live. Vilma, eu vou ver a sua pergunta aqui, viu? Deixa eu ver, que é sobre aposentadoria, né? Vou ler aqui para Vilma. Ah, achei. Vamos ver. Aposentadoria para Vilma. E podem ir batendo papo, gente. Bate papo aí. Melhora meu algoritmo. Vamos falar mal do Tarcísio. Pode falar mal dele à vontade. Fala mal do Nunes também, por mim. Enquanto eu leio o tarô, não vou ler o chat, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar a mesa para você um pouquinho, tá, Vilma? Espera um pouquinho. Que eu sei que a minha mesa aqui é complicada, então eu consigo mostrar alguns segundos da minha mesa, pelo menos para você ver como é que tá as cartas. Tá? Vamos lá. Olha, vai sair. Se vai demorar, eu tô pensando aqui em termos de. Vamos ver aqui em termos de prazo, né? Amiga, vai sair sim, tá? Tenha fé, vai sair, vai acontecer. Ainda tá numa fase de papelada, né? Ainda tá numa fase de ter que correr atrás, ainda tá numa fase de complicações, às vezes alguma complicação burocrática, alguma coisa administrativa a se consertar, alguma coisa que tem que realmente pegar no pé, mas vai sair. Isso você fique sossegada, Deus abençoe que vai dar certo sim. Você trabalhou, você merece, teve o seu trabalho, teve a sua dedicação, teve que parar de se aposentar. Não, aparece até que não sei se foi no período que você queria, se foi do jeito que você queria fazer ou não, tá? Mas vai ser resolvido. Deixa eu pensar. Primeiro já quero te dar esse sossego, né? Agora a pergunta é se vai demorar. Poxa, você sabe que vai ser tão bom. Sua aposentadoria vai sair, vai ser tão bom, né? Ai, que bom, fico feliz. Vai ser uma vitória tão grande para você isso. Peraí. Amor, não vai demorar não. Agora, conceitue demorar, né? Não sei o que que é demorar, né? Assim, tá se encaminhando bem,
2025 é possível? Sim. 2026 é possível? Sim. Tá muito na boca do gol, parece. Tá muito próximo, tá? Realmente tá bem próximo para isso acontecer. Tô feliz. 2025, você ainda tem, corre atrás ainda, tá? Porque ainda tem coisa para resolver ainda esse ano. Tem bastante, tem coisa para resolver, é possível, mas ainda tem coisas que você tem que ajustar. Tenta descobrir o que, que é, o que, que você tem que ajustar, onde que você tem que resolver de administrativo, de papelada, de qualquer coisa que seja. Mas não vai sair, não vai demorar tanto não. Não tá para demorar, realmente tá para sair, tá? Não passa de 2026. O nosso tempo é diferente do tempo da espiritualidade. Então, às vezes, eu aprendi isso ao longo do. Ai, gente, eu aprendi isso das maneiras mais difíceis. Quando a espiritualidade fala, olha, tá para acontecer, aí acontece 6 meses depois. Você fala, poxa, você não falou que estava para acontecer? Sim, 6 meses não é nada. A espiritualidade está pensando em termos de eternidade. Tá, mas eu não tô na eternidade, meu. Eu tô aqui agora. Eu tenho que pagar a conta esse mês. A espiritualidade, pois é assim a vida, tá? Então faltam poucos meses. Deus abençoe. Fico feliz com isso. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Era isso, né, Vilma? Ai, Jesus. Tá, olha, tá muito positivo para acontecer logo, viu? Poucos meses faltam. Poucos meses. Vai ainda atrás, deixa eu voltar aqui para a tela. Vá atrás, por favor. Pega no pé, tá? Olha, checa. Ó, tá faltando algum papel? O que que preciso mais? Ai, tá um jogo tão bonito esse aqui, inclusive. Nossa, vou até mostrar de novo, ó. Dá o print. Cadê? Tirar eu aqui, ficar só a mesa. Ai, que jogo bonito que tá, olha. Poxa, uma cartada belíssima. Tô feliz. Fico tão feliz quando saem cartadas tão belas assim, tão bonitas. Tô feliz mesmo. Ah, beleza, Fabiana. Tranquilo. Tô aqui. Tô prestando atenção aqui no chat do YouTube. Tô prestando atenção no WhatsApp. Tô prestando atenção na câmera que vigia o meu filho e nos veterinários do astral. Tô assim, ó. Cheguei. Ai, Deus. Ai, que louco. Vamos ver, né? Deus até hoje me deu essa característica. Vamos ver, né? Essa sensibilidade junto aos animais. A primeira vez, ó, enquanto a Fabiana não manda pergunta para vocês, eu vou contar uma curiosidade. A primeira vez que eu percebi os veterinários do astral, pelo menos que eu acho que eu percebi, né, gente? Sei lá, quando a gente é criança, a gente vê e percebe coisas que nem sabe o que tá acontecendo, né? Mas pelo menos eu, adulta, eu estava voltando do trabalho e eu tinha um cachorrinho que minha mãe teve essa. Eu até recebi isso dela, viu? Eu fazia assim também. A gente sempre teve os cachorrinhos no quintal, a gente não deixava eles entrar em casa. Minha mãe não gostava. Mas a sujeirinha da pata, essas coisas. Mas a minha mãe sempre cuidou muito bem de todos os bichinhos. Cuidou impecavelmente de todos. Mas aí essa cachorrinha já estava bem velhinha, bem. E a gente já tinha cuidado dela, já tinha salvado a vida dela várias vezes. E ela estava dormindo dentro de casa. Era frio, inverno. Então ela estava já dentro de casa, na caminha, protegidinha, agasalhadinha, todo bonitinho ali na sala. Quando eu entrava em casa, eu passava por um corredor, que aqui, imagina assim, desse meu lado, tinha uma porta francesa, era uma porta que abria, aquele tipo janelão, que dava para esse corredor do quintal. E no fundo tinha a porta da cozinha, que a gente podia ter esses dois acessos. Quando eu cheguei de noite, estava frio do trabalho, essa primeira porta aqui já estava fechada, por causa do frio. Então eu fui para o fundo para entrar pela cozinha. Quando eu estou passando aqui, estava tudo fechado, eu virei e mentalmente eu tive essa visão. Eu vi e eu não me toquei que a porta estava fechada. Olha que coisa louca. Eu olhei e vi várias pessoas vestidas com roupas bem clarinhas, parecia branco a roupa, de veterinário, médico mesmo. Eu pensei, nossa,
E eu tive uma certeza tão absoluta que eram veterinários. Na minha mente veio tão forte que eu pensei, nossa, veterinários? Nossa, o que está acontecendo? A mãe chamou veterinário para dentro de casa, que na época a gente não tinha condição nem de levar. A gente, ó, com muito custo, conseguia pagar uma consulta, quanto mais trazer, que é um serviço caro, né? Caramba, entrei em casa assim pelo fundo. Mãe, o que está acontecendo? Ela, nada. Ela estava na cozinha fazendo a janta. Nada. Mas a senhora chamou veterinário aqui dentro de casa? Ela, não, você tá louca? Eu entrei na sala, ninguém. Cumprimentei meu pai, Deus o tenha, estava lá na sala. Cumprimentei a cachorrinha, dei um cafuné nela, um beijinho. Segundos depois entrou a minha irmã. Vai vendo. Mesma coisa. Aí minha irmã entrou, cumprimentou a mãe, o pai, foi lá, fez o cafuné na cachorrinha. Foram segundos, gente. Meu pai foi pro quarto dele, eu fui lavar minha mão. A minha irmã foi pro quarto deixar a mochila dela. A sala ficou assim só segundos. Foi o tempo de eu lavar a mão. Porque eu tenho esse costume quando eu venho da rua, sempre tive. Cheguei na sala, a cachorrinha já não estava mais lá. Tinha se ido, né? Só o corpinho ficou. Falei, meu Deus! Como assim? Foi, ela estava esperando a nós duas para se despedir. Aí eu chamei minha irmã, chamei minha mãe, meu pai. Foi aquele segundinho da gente sair para a espiritualidade fazer o desligamento final e levar a cachorrinha. Aí eu percebi quem eram. E desde então, isso já tem alguns anos, né? 2025, tem uns 15 anos, eu não sei fazer conta aí, 25 menos 11, 4, uns 15 anos isso. Então, desde então, eu tenho essa percepção nesses momentos mais intensos. Ou também quando a gente está fazendo tratamento de apometria, o reiki, tudo aí é mais fácil a gente fazer a conexão. É muito interessante. E é muito bonito, gente. Os animais, eles são muito amparados. Ai, deixa eu ver, chegou aqui a mensagem. Boa tarde, amiga. Deixa de estampar. Pode escrever aqui, ó. Manda aqui o comprovante. Ah, aqui, ó. Tá ela aqui. E pode escrever sua perguntinha aqui. Acho que você já tinha feito a pergunta, né? Eu vou olhar de novo. Peraí. Aqui, meu Deus do céu. Que foi? Meu anjinho, eu tô com fome. Você tá com fome, filha? Minha filha estava com fome. Como é que o pote dela estava cheio e ficou vazio? Como será que aconteceu, né? Um pote cheio assim ficou assim. Como, filha? Conta pra mãe. Tá lá comendo. Minha bênção de Deus. Vou até rever a pergunta enquanto você está se organizando aí. Aguardando a última fase de contratação. Ah, é o processo seletivo, né? Para facilitar para vocês, gente, eu realmente preciso que envie o comprovante, mas eu vou lá na sala, que eu acho que meu outro celular está lá. Porque para eu conseguir ver o. Cadê? Já volto. Deixa eu colocar bem aqui assim, ó. Pronto. Porque eu não uso o banco nesse celular aqui. Esse celular, inclusive que eu tô aqui na mesa, eu tô vigiando o meu cachorro. Eu vigio o meu cachorrinho. Peraí. Voltei. Ai, meu Deus do céu.
Peraí, deixa eu tirar isso daqui. Pronto, já voltei. Deixa eu ver o chat. Deixa o like aí, gente. Deixa o dislike. Deixa a inscrição. Se inscreve. Ajuda nós aqui, ó. Ai, tô tão feliz, gente, que o nosso canalzinho tá crescendo. Tô tão feliz. Tô divulgando aí meu tarô. Mais pessoas vêm conhecendo. Mais pessoas vêm entrando em contato com a gente. E esse aplicativo aqui, ele é tão complicado, meu Deus do céu. Ah, então tranquilo. Então, fica tranquilo. Eu vi aqui, ó. Ó, Vilma, também eu chequei aqui no banco, tá? Tá, entrou certinho, viu, Vilma? Obrigada. Se você estiver por aí ainda, agradeço. Chegou certinho, viu? Deus abençoe. Se eu puder tomar a liberdade de mandar o aviso das próximas lives para vocês, eu posso mandar? Pelo meu WhatsApp? Não é grupo. Eu não faço grupo. Porque não dá tempo, gente, de ficar fazendo grupo. Eu mando assim, lista de transmissão. Eu mando assim, ó, vai ter live hoje. Tá bom? Não tem esse negócio de grupo, não. Por isso que eu não entro no grupo do Vitor Panchor, gente. Não dá tempo de acompanhar tudo. Os grupos dos meus irmãos, até grupo de minha família, de meu irmão, irmãos meus. Eu vejo assim o que eles mandam e eu respondo de vez em quando. Quando for importante. Não dá tempo, não. Tá? Então é isso, gente. Eu acho que a gente tem que sim ter a saúde pública animal. E enquanto isso, a gente faz o que a gente pode. E é tão legal fazer apometria para animais. É tão bacana. Eu tô falando apometria como se todo mundo soubesse. Vocês sabem o que é apometria? Quer que eu explique o que é apometria? Senão eu vou continuar falando. E tomando meu chá. Eu tomo chá sem açúcar, gente. Ah, e o Vitor que fala, né, que o Vitor Panchorra, nosso amigo aqui, de algumas pessoas aqui do chat, que fala, né, café, quem toma café sem açúcar não é gente, não é boa pessoa, alguma coisa assim que ele fala, né? Eu tomo café sem açúcar, chamate sem açúcar. E com essa cara assim, ó, plena, absoluta. Já acostumei, né? Ótimo. Tô olhando o chat. Gente, quem quiser, ó, pessoal, eu deixei aqui também, ó, enquanto as pessoas decidem se mandam as suas perguntas ou não, você pode mandar sua pergunta. R$ 10, o comprovante, por favor, manda aqui para esse número. É o mesmo Pix, é o mesmo WhatsApp. Ou então pela Wise, que é esse número que está aqui na sua frente. E eu já tenho aqui no canal o tarô da semana, viu? Tem coisas importantes que saíram, principalmente a área de família. Aí vocês fiquem espertos. Ai, chegou aqui, Fabiana. Obrigada. Obrigada, viu? Agradeço a compreensão. Vou ler aqui. Agradeço a compreensão, viu? Que é do processo seletivo. E aí, turma, vão batendo papo no. Ah, já veio, eu acabei de ver aqui, ô Fabiana. Eu te mando por aqui. A pergunta é sobre o processo seletivo, não é? Ou é outra pergunta? Você mudou de ideia? É essa, né?
Eu vou conceituar que é essa. Tem um atraso entre o que eu falo e o que vocês escutam e o que vocês escrevem. Mas acredito que seja isso. Isso, RH, gestor, empresa e área. Ai, que bênção, Deus abençoe. Você vai tomar um banho de prosperidade, hein? Ah, vamos ver. Vamos ver, Fabiana. Você vai tomar um banho de prosperidade, hein? Faz favor. Vamos lá. Ó, eita. Enquanto eu leio, eu não vou ficar lendo o chat, tá? Mas vocês que estão aí no chat, vão batendo papo, melhora o meu algoritmo, deixa uns emojis, deixa emoji de aviãozinho para dar axé para Fabiana. Deixa os desenhos de aviãozinho, de nuvem, de sol. Nuvem não, sol. A gente quer que ela tenha sol na vida dela. Tá? Vou ler aqui. Peraí. Mesa. Meu bebê. Ó. Eu adoro fazer isso, assim, as pessoas. Oh, e a pessoa fica, o quê? O quê? O quê? E eu faço assim também. Oh, e a pessoa, o quê? O quê? Ah, eu tenho que me divertir enquanto trabalho, né? Menina! Que bênção! Tudo aberto, tudo maravilhoso. Olha, só cartas boas, só cartas de abertura, só cartas de sim, bem positivo, sim. Tá? Mesmo para você ter essa conquista. Olha só, de você ter uma bela dessa conquista, sim. Ah, ai, que cartas lindas. Deixa eu tirar minha cara daqui. Vou tirar minha cara aqui, pra você ver bem as cartinhas, tá? Aqui, olha, que coisa linda, que coisa abençoada. Gostei. Sim, de conquistas. É que é difícil mesmo, essa etapa é difícil, porque é bem puxado, né, esse processo seletivo que você está fazendo. É que está passando aí por mais uma etapa interna lá, tá? É que tem a etapa que você vê acontecer e tem o que você não vê acontecer, que são etapas internas. Que tem isso também, viu? Então é por isso que você ainda não ouviu nenhuma resposta, nenhuma informação, mas é porque tem coisas ainda lá dentro acontecendo nesse sentido, tá? Deixa ai meu Deus, cadê eu? Onde eu tô? Eu tô aqui, ó. Volta. Espera aí que eu vou voltar. Tem coisas acontecendo internamente. Inclusive, nossa, que lugar bom para te abrir tantos caminhos. Meu Deus, caminhos abertos, mulher. Caminhos abertos para você, caminhos abertos. É de gestão que você vai fazer? Alguma coisa que você vai passar por treinamento importante, viu? Deixa eu olhar aqui, é de gestão, qualquer coisa assim? É sim, amor, é sim. Esperando resultado. Orem por mim, é importante. Tô chorando, feliz. Deus abençoe. É sim, sim, é um sim. Eu tô vendo um sim. Tô vendo sim, tô vendo depois do sim. Ah, já tô vendo depois do sim, meu amor. Tá? Depois do sim. É um sim. É um sim com conquistas. É um sim com você aproveitando bem esse trabalho. É um sim, tô vendo coisa até adiante desse sim, meu amor. Te prepara. Tem coisa boa para vir por aí. Você vai ter que assumir responsabilidades importantes, viu? É, check-in, vai fazer treinamento. Com certeza você vai fazer treinamento, porque é responsabilidades importantes que você vai ter que tomar, viu? Vai ser puxado. Deus abençoe. Vai ser puxado, mas vai ser puxado e você vai ficar feliz porque vai ser puxado. Deus abençoe, mas vai ter sim. Vai te trazer estabilidade. E é uma coisa que você queria mesmo, né? É uma coisa que vai satisfazer o seu coração. Acho que isso que é bonito. Aí, que não tô mostrando, né? Peraí. Porque minha mesinha. Peraí.
Aqui, ó. Então, é uma coisa que estava no seu coração já. Não é aquela coisa que. Porque às vezes a gente arranja uns empregos só para ganhar os trocos, né? Verdade é essa. Pronto, saiu até um paulistanês meu aqui, ó. Sinto muito. É que eu posso fazer. Então, tem umas coisas, vou arranjar esse emprego porque é só para pagar as contas. No seu caso, não, tá? No seu caso, realmente vai te trazer uma alegria porque estava dentro do seu coração isso. Então, é uma resposta ao seu coração. Ai, que lindo, Deus abençoe. Ai, que lindo. Ai, quando eu for um dia no aeroporto. Ai, também eu vou um dia no aeroporto. Como, sei lá de que cidade você está falando. Imagina que legal eu encontrar a Fabiana um dia no aeroporto qualquer, no guichê qualquer da Gol, aí pelo Brasil. Falar assim, e aí? Ai, ia ser divertido, né? Voltei aqui para mim? Voltei. Que lindo, Fabiana. Deus abençoe. 6 anos. Oi, Vera. Deus abençoe. Ai, que like cheiroso. Adoro. Menina, você falou de like cheiroso? Menina, Vera. Sabe o que eu acabei de ver fora da câmera aqui? Eu acabei de fazer isso aqui, ó. Eu senti uma vontade, uma necessidade. Eu, de repente, do nada, senti necessidade de pingar uma gotinha da minha alfazema abençoada aqui na mão. Eu falei, você não tô com necessidade. Eu comecei a ler para a Fabiana, eu pensei, nossa, preciso passar alfazema nessa mão, Fabiana. Foi a hora que eu comecei a ler para você. Me deu uma coisa assim, minha mão tá muito quente, né? Porque a gente vai mexer no tarô, a gente sente a energia aqui muito forte às vezes. Eu, nossa, tô precisando passar uma alfazema, que a energia aqui tá muito forte. E a energia tá muito forte, Fabiana. Minha mão tá até quente, por sua causa, ó. Tive que refrescar com a alfazema, por sua causa. Aí a Vera falou de like cheiroso. Eu, nossa, então tá certo. É um sinal, Vera. Você que me deu esse sinal de que eu fiz certo. Eu tinha que ter passado mesmo essa. Ai, alfazema refrescante aqui, ó. Tá certo. Deus abençoe. Ai, gente, tô feliz. Guarulhos! Então, próxima vez que eu for para o aeroporto de Guarulhos, eu vou passar no guichê da Gol. Sei lá quando que isso vai acontecer, mas eu vou passar na guichê da Gol e eu vou ficar assim, ó, de olho, ó. Deixa eu ver, qual que é? Assim que eu bater o olho no crachazinho, falando assim, Fabiana. Eu vou falar, te conheço. Vou chegar e falar assim, ó, te conheço. Mulher tá no check-in, trabalhando, naquela tensão de check-in. Vocês acham que é fácil? Treinamento? Eu conheço gente que trabalhou em check-in. Pessoa depois do check-in. Oh, meu amor. Depois do treinamento do check-in, a pessoa começou a tomar remedinho. Treinamento é puxado. Ai, Jesus. Vai tirar foto. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu sempre fui muito desesperada para essa coisa de trabalho. Então, mesmo quando eu estava ali quase garantida em alguma coisa, eu continuava mandando currículo e correndo atrás das outras coisas. Gente, nunca parei. Ai, que horror. Mas não, dessa vez vai, hein? Que cartada abençoada. Ai, tô tão feliz. Hoje saíram tantas cartadas abençoadas. Nossa, saiu tanta resposta positiva e bonita hoje, espiritualizada, com axé. Nossa! Deus abençoe, gente. Tô feliz. Não à toa sai. Ah, o banho de ervas, ó. Toma um banho de ervas aí, ó. Vou ensinar um banho de ervas de prosperidade. Eu ensinei um para harmonização essa semana, Vera. Vera, ó, vou falar para as minhas amigas aqui, ó, também. A Vera, que tá aí. A, a Leda Leão. A Lúcia. A Jane. Várias pessoas passaram aí, ó. Essa semana, na energia geral, eu fiz o tarô da semana. Tá aqui o vídeo no canal. Saiu muito forte a questão do. Eu vou fechar a janela. Ai, meu Deus do céu. Não é mistério, não, que eu quero fazer, gente. É por causa do barulho de obra. E eu. Gata já tá dormindo. Pronto, já saiu. Peraí. Aí, apesar de estar um super calor aqui, deve estar uns 22 graus. Tá um calor, tá um calor. Apesar disso, eu tenho que fechar a janela por causa do barulho de obra. E eu me perdi. O que eu tava falando? Ah, da energia geral da. Gente,
Vai rolar tanta coisa ainda de justiça no ambiente dessa semana que a gente já começou a ver sexta-feira, né? Essa semana tô até nervosa. Tô até nervosa que eu ainda não fiz a minha festa da prisão, ainda não organizei, ainda não. Eu só vou alugar o salão de festas aqui para dar a festa quando sair o toque, 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 pelo menos o preventivo. Se sair pelo menos o preventivo, eu já faço a festa. Nem vou esperar a definitiva. Mas tá uma energia tão pesada e as pessoas essa semana estão querendo arranjar briga por causa disso. Tem muita gente aí nas ruas querendo arranjar briga por causa disso. A gente tem que ficar esperta por causa desses ambientes políticos e principalmente em família. Eu acho ridículo. Ah, desculpa, eu acho ridículo gente que arranja briga em família por causa de time de futebol, por causa de político, acho ridículo. Mas tem gente que quer. Tem gente que quer. Então, se você tem na sua casa e na sua família, nas suas ex-amizades aí, alguém assim, desse tipo de fanatismo, fuja essa semana. Fuja. Ai, porque é aniversário de 50 anos de casamento dos meus sogros, sei lá o que. Você vai ter lá os Minions, fuja, porque eles vão arranjar briga. Essa semana eles estão impossíveis. Por isso, a não ser que você tome o banho de ervas que eu ensinei aqui, que é o banho de ervas para Oxalá. Eu ensinei um banho de ervas da paz, da fé, da harmonia, voltada a Oxalá, arruda, boldo e erva doce. Coloquei até uma erva doce aí, ó. Eu não, né? Recebi a intuição, não sei quem que colocou, não. Botaram aí, porque essa semana vai ser uma coisa, viu? Mas a Fabiana quer banho de prosperidade. E vocês também querem. Então, para quem está pensando em prosperidade, vamos fazer ferver essa prosperidade. Eu quero ferver. Vamos. Vai acender uma vela também, Fabiana. Quer dizer, se você gosta de acender vela, se você gosta, vai ser bom também para você, hein? Acender uma velinha. Oh, minha filha. Banho de prosperidade. Vai colocar eucalipto. Eu já ensinei bem parecido outras vezes aqui, tá? Porque ele é um banho básico, bem geral, energético, não é de uso religioso. Eucalipto, um punhadinho, não é muita coisa, não, um punhadinho. Assim de água e um punhadinho de cada erva. Tanto faz seco, fresco, o que você achar na sua região. Se- aqui a gente consegue. Região de Guarulhos a gente consegue aqui na nossa região. São Paulo, Guarulhos, dá para achar. Você vai colocar Guiné, vai ser forte esse banho, hein? Para limpar mesmo, para limpar mesmo, para descarregar, fazer uma bela de uma limpeza. Vai achar Guiné. Ah, eu não sei. Ah, procura. Ah, eu não sei. Aprende. Guiné, tá bom? Você vai colocar também canela em pau, evidentemente, 3 pauzinhos. Tem que ser número ímpar. 3 pauzinhos de canela em pau. Deixa eu olhar a cara da Fabiana. Você precisa de limpeza mesmo, hein, Fabiana? Você vai tomar esse banho pelo menos 3 vezes essa semana. Você está precisando de uma bela de uma limpeza, né, meu amor? São cargas emocionais muitas vezes carregamos, tá? Não se assuste. Eu falei o quê? Canela em pau. Você vai. Ai, que bonito! Você vai ferver 3 pauzinhos de canela em pau e você vai ferver um pedacinho de maçã vermelha. Um pedacinho. Não é a maçã inteira, não. Um pedacinho só. Você ferve, 3 minutinhos, desliga. Aí você coloca o, a guiné e coloca o eucalipto, tá bom? E você vai colocar pétalas de rosas vermelha e amarela. Menina, eu vou até anotar. Ah, tá gravado, né? Menina, você tá precisando mesmo de. Então, Fabiana tinha que conversar com você, né, Fabiana? Você sabe o que você precisa fazer também, né, amor? Você sabe.
E vela, você vai acender vela, mulher. Você não anda acendendo tuas velas, não? Ou você anda acendendo tuas velas? Como é que tá isso? Conta pra mim aqui no chat. Tá fechado? O que que tá fechado? Ai, meu Deus, o que que tá fechado? O que que tá fechado, mulher? Completa o texto aí. Eu falo um monte de coisa, eu me perco aqui no que eu tô falando. Você vai abrir teus caminhos. Que é isso? Vai abrir teus caminhos de amor também. Ah, eu já tô casada, já tô juntada, já tô. Ai, que fique melhor. Se já tá junto com alguém, que fique melhor. Oxe. Vela vermelha. Se você achasse uma vela bicolor, vermelha e amarela, seria o ideal. Existe vela, gente, que é bicolor, tá? Uma parte é uma cor, a outra parte é outra cor. Se você achar essa vela bicolor, vermelha e amarela, para você é o ideal, para você. E aí acender para que você tenha para o divino trono da lei divina, para você ter abertura de caminho, ter direcionamento das suas forças para você seguir o seu caminho de prosperidade. Ah, mulher nunca viu meus caminhos fechados. Que bom, Deus abençoe. Também, né, meu amor? Tá uma coisa de Ansan aqui que tá fortíssima, tá? Tá uma Ansan belíssima aqui. Deus abençoe, acho. Isso mesmo, acende uma vela para Yansan se você gosta da figura Yansan. Se você prefere Santa Bárbara, você assenta para Santa Bárbara, tá? Então, tem que fazer, né? Tem que fazer, meu amor. Aí você escolhe. E você, não gosta de acender. É uma sugestão que eu estou fazendo, só isso. Você faça de acordo com as suas crenças, de acordo com o que você acha melhor para você. Mas a gente está no Brasil e eu nunca vi ninguém no Brasil não usar um pouquinho de cada coisa que a gente tem de cada conhecimento. Ah, Fabiana, depressão, tristeza em casa, não tem prosperidade, contas atrasadas. Então, tá confuso aqui. Nunca vi meus caminhos fechados, mas não tem prosperidade, contas atrasadas. Então tá difícil mesmo, né? Faz isso, é por isso que tá vindo tão forte esse banho e essas velas. Tá? E todo mundo também que quiser mexer com a sua prosperidade profundamente, ao mesmo tempo que mexe com a sua prosperidade, mexer com a sua parte afetiva, no caso aqui também a parte feminina, trazer com a sua feminilidade. Feminilidade, gente, eu não estou falando de feminino no sentido batom na boca e brinco na orelha. Não é isso, eu estou falando de uma força interior, da força feminina que todo ser humano tem, não importa o corpo. Todo ser humano tem a psique feminina e masculina dentro de si. Não importa o seu formato de corpo, gênero, orientação, não tem nada disso. Estou falando de psique. Então, para lidar com essa psique feminina, com essa força interior, que vem até da nossa ancestralidade, esse banho que eu acabei de falar, que está sendo direcionado para isso, e vai direcionar para a prosperidade também. Para o lado afetivo, para o lado da feminilidade, do feminino, feminilidade não, desculpa, do feminino, e, e afetivo, nossa, quanta coisa, gente do céu. Anotou tudo, porque eu vou esquecer. Depois só gravando. Eu vou esquecer. Eu vou. É muita coisa para lembrar. E essas coisas, principalmente quando vem de intuição assim, que vão vindo, eu só, graças a Deus, eu vou falando e vou passando. Fica nada comigo. Tenho nada com isso. Eu que tô passando só esse recado. Mas vai melhorar, Fama. Vamos ter fé que vai melhorar. Toma esse banho. Nesse seu caso, toma 3 vezes essa semana. Depois, se quiser tomar esse de harmonia aí, você toma. Se quiser voltar aqui nas lives e ir perguntando qual é o banho de hoje, vamos ver qual é o banho de hoje. Tá? Importante é a gente sempre se cuidar. Deus abençoe você e todo mundo, né? Que quiser aí, ó. Vela bicolor vermelha e amarela de preferência. Se não puder, se não achar, pelo menos a vermelha, direcionando ou para Inhaçã ou Santa Bárbara, ou para o Divino Trono da Lei. Faça conforme a sua crença. E pedindo a Deus, oferecendo a Deus essa vela e pedindo a Ele
e a ela também, que direcione os seus caminhos, que te dê abertura, força, vitórias. Tá? Aí eu vou falar dentro das minhas crenças, mas cada um traduza dentro das suas. E o mito, eu vou falar em termos de mitológicos, que para muitos não é mito, é um fato, é um fato, né? É verídico, é concreto, e para outros está dentro do campo da mitologia, cada um com o seu cada um. Tá tudo bem, né? Acho que é tudo bem, né? Então tá bom. Quando não tá tudo bem, não precisa nem se inscrever. Pronto. Se tá tudo bem, a gente ouvir o outro, respeitar o outro, ai que lindo. Porque aqui a nossa comunidade vai ser assim. Yansan, dentro do seu enredo, da sua mitologia, ela era a rainha, né? Um fato. Isso é um fato, né? Ela era uma rainha, um fato. E uma rainha poderosa, dona de si. Não precisava dos outros, não. Ela casava e descasava conforme a vontade dela. Porque ela era rainha. E no mito de Yansan, além de ser senhora dos raios, além de ser senhora dos ventos, ela também era búfala, ela se transformava em búfala, ou seja, ela trazia essa força, né? Búfala é um ser forte, né? Poderoso. E ela era uma búfala. Então ela tinha seus filhos, ela teve 9 filhos. Se eu estiver errando o número, pode me corrigir. Mas ela não era aquela mãe que colava nos filhos, ficava ali grudada. Ela era aquela mãe que ensinou a independência porque ela era independente. Mas ela era mãe, amava profundamente. Então ela tirou de si um chifre de búfala, né? Tirou de si um chifre e deu para cada filho. E disse: se algum dia vocês precisarem de mim, sopra o chifre que eu venho. Ela vinha voando, que ela era um vento, ela vinha voando para ajudar. E assim foi feito, e assim é feito. Quando um filho precisa de ajuda e chama, ela vem imediatamente. E é tão bonito isso, porque ela ensina, esse mito ensina que uma mãe, uma divina mãe, uma mãe humana como nós, não precisa ser aquela mãe que gruda no filho, porque a gente tem uma carga, né, de que diz que a mãe tem que estar colada, tem que sofrer e ficar colada ali com o filho e ficar sofrendo. Ela não, ela era rainha. Não, vou viver minha vida. Eu tenho um reino para governar, tenho um mundo para correr. Mas se precisar de mim, ela vem. E ela era búfala. Ela deixou um chifre para cada um, para indicar a força de uma mãe mesmo, né? E ela vinha com tudo. Ai de quem mexesse com o filho dela. Então, eu acho um mito tão bonito que mostra essa força do feminino, esse poder do feminino, essa autonomia, que não existe só um tipo de feminino, não existe só um tipo de força. Ela era uma rainha, ou seja, ela tinha inteligência, capacidade, altivez. Então, é essa força que a gente chama para a gente, simbolicamente. Quando a gente acende uma vela para ela, eu estou chamando para mim essa altivez, eu estou chamando para mim essa força, esse amparo, essa fertilidade de coisas, porque o vento também fertiliza, né? O vento, ele carrega as sementes. Então, ele também está fertilizando a terra. Por isso que ela é uma mãe também de fertilidade. Então, a gente está chamando essa prosperidade para nós. Das sementes que estão no ar e eu não sei quais são. Não sei o que vai vir de novidade aí, mas vai vir alguma coisa que é ela que vai trazer. Ah, muito bonito esse mito. E essa força. E eu posso chamá-la mesmo não sendo filho dela. Assim eu acredito. Tem dentro de algumas religiões afro-brasileiras, você só pode chamar se você for filho dela. Ponto. Mas eu não sigo essa. O que eu sigo é Umbanda e dentro disso a gente pensa assim: sou filha de Deus. Então, sou filha de todos os orixás. Eu preciso dessa força nesse momento, então é com essa força que eu vou me conectar nesse momento. Eu preciso daquela força naquele outro momento, então é com aquela outra força que eu vou me conectar naquele outro momento. E por aí vai. Mas, se você quiser traduzir em termos, né, da sua filosofia de vida, traduza em termos da sua filosofia de vida, que o ensinamento é o mesmo. A gente puxar para a gente a força, a criatividade, a altivez, a autonomia.
E outra coisa que ajuda também, ó, para o controle financeiro, aí é coisa prática, tá? Tô batendo papo, gente, enquanto vocês não mandam suas perguntas, podem mandar suas perguntas. Eu vou dar uma dica também, que eu sempre dou dica, que é uma dica maravilhosa, financeira. Quem quiser mandar sua pergunta, é R$ 10, manda aqui nesse Pix. Preciso que mande o comprovante nesse WhatsApp, é o mesmo número. Se você está em algum lugar, algum país que não tem acesso ao Pix, pode mandar aqui pela Wise, esse aqui é o meu número identificador, meu código identificador da Wise. Tenho aqui na descrição do vídeo um link para você abrir sua conta, caso você precise. Não é propaganda, é o serviço que eu uso, por isso que eu deixo o link para facilitar aí para vocês. E esse link já tem ajudado algumas pessoas, e eu estou feliz de poder ajudar. Então, sabe o que? Ó, todo mundo que está escutando aí também, Fabiana, se ainda estiver por aí, tem um canal que é o mais antigo que existe de educação financeira, que é o da Me Poupe. Hoje em dia existem outros muito bacanas, né? A Nath Finanças, e tem outras pessoas começando que, né, começaram há pouco tempo a ensinar na internet, isso, estão ganhando espaço. O Eduardo Moreira, por exemplo, de CL. O cara já foi dono de banco, mas isso de ensinar a gente está começando agora, eu acho, né? Sei lá. Pelo menos agora está tendo visibilidade, enfim. Então, lá no canal da Me Poupe, ela ensina a gente a ter esse controle financeiro. E ensina principalmente as pessoas que estão no perrengue. Isso que eu acho legal. Os vídeos dela, ela tem até playlists especializadas ali, que é justamente para quem está no perrengue, não é para quem já está legal. A maioria dos vídeos dela não é para quem está legal. A maioria dos vídeos dela é para quem está no perrengue mesmo. Ah, que bom, Fabiana. Então, olha lá o canal da Me Poupe, da Natália Arcuri, com TH. Eu sempre sugiro, porque eu já vi ajudar muita gente que eu dei essa dica já. Tô vendo ajudar. E me ajudou também, viu? E me ajuda. Eu sempre fui muito disciplinada com as minhas finanças. Mas depois que eu comecei a acompanhar esse canal, eu comecei até a crescer na minha organização. Então, eu tenho uma vida simples, mas muito bem regrada, graças a Deus. E está começando até a render mais frutos hoje em dia, graças aos ensinamentos dela. E gente que está aí no perrengue, mais ainda, viu? Que a maioria dos vídeos é para isso, é para tirar, ajudar a pessoa a enxergar os caminhos, se organizar para sair do perrengue. É muito bom. Acompanha lá aquele canal, viu? Eu sugiro fortemente. Tem uma playlist lá que é Investidores Iniciantes Comecem por Aqui, mas tem uma playlist ali, eu super acompanho tudo. Tem uma que é justamente um programa que ela fazia em TV e depois ela começou a fazer só no próprio canal, que é de pessoas que estavam hiper endividadas, com perrengues, e ela ensina ali, ó, a organização para a pessoa sair daquilo, mão na massa, ralar mesmo, ralação, sem milagres, sem mentiras estratosféricas, que o pessoal hoje em dia abusa, sempre abusou, né? Tem sempre aquele que abusa do desespero alheio para falar: olha aqui a pílula dourada, milagrosa, olha o bet, olha a bet, olha a apostinha. E aí acaba com a vida da pessoa. Ela não. Ela foi uma das primeiras pessoas a alertar o perigo das bets, principalmente para os pobres, que é a pessoa que mais ia se ferrar e se ferra. E aí eu lembro que vários canaizinhos, inclusive nossos amigos de progressistas, metendo pau nela. Vários, ó. Coisas até graves que foram faladas. Porque para ela é fácil falar. E hoje quem é que tá certo? Né? Como é que tá, né? Então tá bom. Segue esse canal que te ajuda. Ah, mulher, se você não se solucionar agora com esse monte de dica, não posso fazer nada. Ah, Deus abençoe. Deus abençoe. E aí, gente, quem mais quer mandar perguntinha de tarô? Vou ficar aqui com vocês mais uns minutinhos. Aqui na live com vocês. Vou ficar com vocês mais uns 10 minutos, pode ser? Quem quiser mandar sua pergunta durante a live é R$ 10 aqui nesse número. Depois, fora da live, é 18.
É o mesmo número. Eu preciso que me mande tanto para ler agora ou ler depois. Eu preciso que me mande aqui o comprovante nesse número de WhatsApp, aqui, ó. E se você não tiver acesso ao Pix, tá aqui a minha Wise. R$ 10 durante a live, 18 fora da live. Fora da live eu mando áudio, tiro foto aqui da cartada para você, te envio também. Olha quem apareceu aqui. E a gente pode agendar um horário também, né? Você pode agendar um horário comigo. A gente fica 1 hora batendo papo. Olha aqui a minha que apareceu. Essa aqui é a Lili, a caçula. Gente, a caçula apareceu. Vai, caçula. Ai, pronto. Atrás de mim estão as duas, bem atrás de mim. Só que do ponto da câmera aqui, por causa da cadeira, um monte de coisa, vocês não vai dar para ficar mostrando. Pronto. O importante é que eu tô cercada de gatas, mesmo que vocês não vejam. E aí um dia, ó, quando tiver bastante gente, eu vou ter super chat. Por isso que vocês têm que ver meus vídeos, gente. Vai vendo os vídeos, deixa lá, toca o play. Preciso agora de visualizações. Eu já tenho mais de 500 pessoas inscritas. Vão se inscrevendo aí para me ajudar. Manda para suas amizades aí, para essas amizades também se inscreverem. E eu preciso de visualizações agora, para eu começar a ter superchat, que para muita gente ajuda a ter o superchat. Tem gente que, por algum motivo, prefere não mandar o Pix, que gostaria que fosse por superchat. É porque é por cartão de crédito, né? Também tem essa facilidade. Ah, tá lavando louça. Que legal. Ai, ai. E a minha tá lá, a minha do almoço ficou lá. Depois eu lavo. E então precisa de visualização, gente. Então pode se inscrever, vai visualizando aí os vídeos para eu ter cada vez mais mexer o algoritmo, né? Mas eu gosto muito também quando a gente fica 1 hora conversando. É muito legal. Porque eu coloco aqui um limite, vocês vão ver aqui na descrição do vídeo. Eu coloco assim, eu organizo até 9 perguntas. Por quê? Isso ajuda você a se organizar. Quando você vem aqui para consulta, para a nossa leitura já organizada nos seus pensamentos, a gente direciona mais. Porque 1 hora parece muita coisa, mas também voa, né? Sei lá. Mas eu gosto de destrinchar. Às vezes você vem com a sua pergunta também, acontece isso, viu? Se prepara. E aí eu mesma, pela intuição, peraí, não, volta aqui, deixa eu ver aquele outro lá, que você está pensando nisso, mas tem aquele outro. Então é legal, a gente aprofunda, né? Vê aí as possibilidades. E tem a turma que sempre gosta de agendar agora durante a live também, o que eu gosto também. Pode agendar. Vamos ver as suas questões. Hoje eu ensinei, ó, banho de ervas de harmonização. Ensinei um poderoso de prosperidade, hein? Prosperidade e também para abrir os caminhos afetivos. Abre tudo de uma vez. Eita, que vai abrir é tudo. Meu Deus. Mas caminho é para abrir o caminho. Não é para abrir o sofá. O que isso significa? Significa que quando o caminho está aberto, nós temos que levantar e sair fazendo. A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que atuar. Porque já vi gente que fala, o caminho está aberto. Aí a pessoa vai lá e não faz nada do que foi recomendado. Ué, mas você disse que estava aberto. Eu falei caminho, eu não falei sofá. Significa que é para ir atrás, correr para a conquista, agir. Porque quando o caminho é fechado, então a gente tem que correr o caminho para entender e abrir o caminho e aí depois caminhar. Olha a dificuldade, né? É uma dificuldade a mais. Vamos ver aqui outra perguntinha. Vou ficar com vocês mais uns 10 minutos. Deixa eu ver outra perguntinha aqui. Bora.
Muito bem, vamos ver. Ó, enquanto eu respondo aqui, ó, eu vou ver sobre o mais além que viu. E preparar meus banhos. Ótimo, faça tudo isso. Ó, gente, vai deixando os emojis aí, umas figurinhas enquanto eu leio o tarô. A resposta aqui, eu não vou ficar vendo o chat, porque eu me distraio. Vai deixando aí uns aviãozinhos para abrir os caminhos da Fabiana. E umas rosas, avião e rosa. A minha gatinha. Ai, que linda, minha filha. Essa é a mãezinha, essa é a Clara. Deixa eu ver, que é bem complexo isso, né? Ai, a mesa. Ó, vou tentar mostrar aqui para você a mesa. Um pouquinho, porque a mesa, se travar, você já sabe que eu já passo aqui para cima. Ainda não. Vão acontecer algumas interferências. Tá se encaminhando para isso. Está se encaminhando, mas não é imediato. Vai demorar um pouquinho ainda, tá? Vamos ver. É bem complexo isso que você tá. Tem muita característica, mas já está acontecendo, não está acontecendo? Deixa eu ver. Ué, já começou um pouco, não começou? Então, já uma parte já começou, né? É por isso. Já está se encaminhando mesmo. Mas já começou uma parte. Né? Vai acontecer. Mas vai ser tão difícil, né? Vai acontecer, mas vai ser com muito, vai ser bem dificultoso. Vai acontecer com muita dificuldade. Vai demorar ainda, viu? Tem gente empenhada nisso, realmente. Mas com ainda dificuldades. Apesar de já ter meio caminho andado. A finalização é que tá complicada, né? É isso aí, é o que eu posso te falar agora. Não sai disso. Eu vou ficar repetindo isso o tempo todo para você. Às vezes acontece isso, eu sinto muito. Eu preciso falar de acordo com o que aparece aqui. Eu gostaria muito de poder falar assim, sim ou não. É para já ou não. Às vezes acontece. Mas nesse caso, por causa da complexidade até do que você está me dizendo, o que eu posso falar é, já está sendo encaminhado. Eu queria até que você me comentasse isso, né? Porque parece que já tem uma coisa acontecendo aí. Mas dá para acontecer, vai demorar. Então é isso aí já é o começo, amor. Isso aí já é o começo, tá? Aí já é porque já começou já mesmo. A conclusão é que vai demorar um pouco, mas vai acontecer sim. Vai ser concluído isso.
Só que assim, quando eu falar demora, pode ser meses mesmo, tá? Meses, não é um imediato, não. E tá bem confuso. É uma situação muito complexa, é uma situação. Deixa eu ver se está mostrando aqui a minha tela. Vou voltar, sair daqui. Tá? É uma situação bem confusa, uma situação sim complexa, não envolve pouca coisa, envolve muito mais coisas até do que você possa estar visualizando. São muitas forças diferentes atuantes, por isso que você vê começar e você vê tanta dificuldade para essa continuidade, mas vai ser concluído, vai ser feito. Deus quiser, Deus abençoe. É que tá uma lentidão, né? Vai demorar mesmo, meses. Sinto muito. Então se prepara, se organiza. Se você já sabe que vai demorar meses, vai se organizando nesse meio tempo. Você já sabe que ufa, então não adianta eu achar que vai ser agora esse mês. Então eu vou me organizar nesse sentido para me preparar até quando for efetivado. Entendeu? Então que bom que pelo menos esse alerta você já recebe esse alerta, tá? E obrigada, obrigada mesmo pela sua pergunta. Obrigada pela confiança, muito agradecida. E isso aí, Fabiana, muito bem. Aviãozinhos para Fabiana. Eita! Quando eu for para Guarulhos, eu vou lá no guichê dela. Vou falar: Oi, tudo bem? Imagina uma doida chegando para você. Aí você assim, e você trabalhando assim, ó. Que é aquela doida? Vai ser bom. Ó, gente, últimos minutinhos. Para quem quiser mandar pergunta é agora, R$ 10. R$ 10, R$ 10. E aí agora só depois da live, R$ 18. Ou também a gente pode agendar um horário inteiro, 150. Tô aí esses preços até 31 de outubro. Depois eu vou reavaliar. Tenho que me reavaliar. Nós que somos autônomas, temos que prestar atenção nisso, tá? Olha ali o IPCA, olha, você que é J pesado aí, PJizado, J pesado, PJizado, você que é do PJ, lembra disso, de você colocar as cláusulas ali de acordo com o IPCA, fazer os seus aumentos, fazer a sua progressão para a sua prosperidade continuar sempre aberta. E é isso que eu vou fazer para mim mesma. Dei bastante banho de ervas aqui hoje para você. Ai, gente, eu tô apaixonada. Olha, minhas filhas. Ai, as filhinhas estão dando banho, ó. Elas ficam assim nesse amor, ó. Esse aqui de cima é a Lily, é a caçula, é a filha da Clara que tá deitadinha. Então, uma fica fazendo, tá vendo? Uma dá banho na outra até a hora que elas se estranham. Aí vai começar o auê atrás de mim. Vamos ver. Quanto tempo dura isso aqui, ó. Pronto, separou, tudo bem. Se inscreve no canal, gente. Eu agradeço a todo mundo. Vai ser outra doida te dando um abraço. Maravilhoso. Vai ser assim, Deus quiser. Vai ser maravilhoso, Fabiana. Ai, tô feliz. Gente, olha, eu agradeço a todo mundo que passou por aqui, que se inscreveu. Chama aí suas amizades também para se inscrever no meu canal. Assiste os vídeos para ajudar aí a melhorar a meu, minhas visualizações, para eu alcançar logo o super chat para vocês, ajudar vocês. E o super chat vai ajudar vocês, né? Acho que vai ajudar mais vocês do que eu, para ser sincera. Mas é isso aí. Deus abençoe essa semana. Quinta-feira, 18 horas, se Deus quiser, Deus há de querer, eu vou fazer mais uma live, hein? Fazer a live do quê? 18 horas? Vou fazer a live pro mês que vem. Tarô pros signos referente a setembro. Beleza? Deus quiser, quinta-feira, 18 horas, outra live. Se eu conseguir fazer alguma outra live durante a semana surpresinha, vai ser live extra, mas fixas vão ser essas duas, segunda, meio-dia, quinta, 18 horas. E o que aparecer de live extra, eu aviso vocês. E eu também posso mandar, se vocês quiserem, aviso diretamente pelo próprio WhatsApp de vocês, tá bom? Agradeço luz, paz, amor, prosperidade, saúde para vocês. Tchau!